Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 10. Capítulo 79. Terra da Água Kerigakuri. No escritório do Mizukage, o idoso Genji e Terumime discutiam os novos acontecimentos em Amegakuri. Genji mergulhou em um silêncio pensativo ao ouvir as notícias. Sendo tão velho, ele achava a administração da vila um fardo pesado, então frequentemente pedia a opinião de Mei. Após um instante, Mei falou: Genji-sama, depois que nós em Kerigakuri nos abrimos, Amegakuri seguiu um caminho semelhante. Isso prova que nosso plano de abertura não está errado. Devemos expandir ainda mais a comunicação e a cooperação com o exterior. Ele assentiu lentamente. A situação de Kerigakuri não é idêntica à de Amegakuri. Ainda assim, concordo com seu ponto de vista, mas as mudanças devem ser feitas gradualmente. Como Kerigakuri é maior, muitos interesses estabelecidos complicam a reforma. Se a mudança fosse muito abrupta, poderia haver uma reação negativa. Mesmo assim, Mei não pôde evitar sentir uma pontada de inveja de Senshi. Em Amegakuri, uma vila shinobi menor, ele podia fazer o que quisesse. Ela já sabia que Senshi havia proposto construir uma academia ninja e acolher refugiados, e tudo estava indo bem. Enquanto isso, ela enfrentava inúmeros obstáculos em Keri. A vida era tão injusta. Terra de Iwagakuri. Dentro do escritório do Tsuchikage, o terceiro Tsuchikage, Onoki, também havia recebido informações sobre as mudanças em Amegakuri. O prudente Akatsushi e o futuro Kage das pernas Kurotsushi estavam presentes. Onoki analisou as informações por um tempo e então deu uma risada fria. Eles só estão pedindo para se meterem em encrenca. Na visão dele, a Terra da Chuva era uma nação pequena. Aceitar tantos refugiados seria incrivelmente difícil, o suficiente para paralisar grandes países, quanto mais um pequeno. Quando Akatsushi perguntou: Onoki-sama, há algo de errado com o que eles estão fazendo? Ele explicou que Amegakuri estava mordendo mais do que podia mastigar. Terra dos Relâmpagos, Kumogakuri. O buraco no escritório do Raikage já havia sido remendado. O quarto Raikage revisava as informações sobre Amegakuri, franzindo a testa em perplexidade. Ele simplesmente não conseguia entender por que aquela pequena vila acolheria tantos refugiados. Yoyo, o Raikage está perplexo. Qual é o pretexto de Amegakuri? Deixar o sem-teto em paz ou considerá-los hóspedes? Killer Bee improvisou um rap ao seu lado. Aos olhos do Raikage, Amegakuri era pequena e já tinha seus próprios problemas. Acolher refugiados significava acumular mais dificuldades, um fardo desnecessário. Então, por enquanto, ele apenas os vigiaria. Sua maior preocupação era reviver seu pai, o terceiro Raikage. Se conseguisse, seria uma conquista enorme para ele e para Komogakuri. Terra do Vento, Sunagakuri. Diante de um deserto infinito, o quarto Kazekage Rasa também ouvirá as notícias. O daimyo do País do Vento estava cortando drasticamente o orçamento de Suna, forçando Rasa a usar sua liberação de magnetismo para garimpar ouro no deserto e manter a vila à tona, como garimpar bilhões na poeira do deserto. Não havia como eles fazerem o que Amegakuri estava fazendo. Refletindo sobre o assunto, Rasa deduziu que Amegakuri pretendia se desenvolver acolhendo mais moradores e criando uma academia ninja mais produtiva, reunindo mais ninjas que gerassem renda. Se eles realmente conseguissem, isso poderia ser muito benéfico. Rasa admitiu estar um pouco invejosa. Terra do Fogo, Konogakakuri. Dentro do escritório do Okage, o F3 de Konoha, Hiruzen, Omura e Koharu se reunia mais uma vez, algo frequente ultimamente. Eles precisavam lidar com a fundo caso do desvio de 1 bilhão de ryo por Danzou, e além disso, Amegakuri parecia estar tramando algo. Konoha, que possuía informações relativamente sólidas, estava perplexa com o comportamento de Amegakuri. Acolher refugiados custava somas exorbitantes, sem nenhum benefício a curto prazo: comida, moradia, recursos administrativos. Nem mesmo a rica Terra do Fogo fazia isso. Eles perceberam que, em geral, cada país deixava os refugiados à própria sorte. Somente na Terra do Fogo eles poderiam encontrar uma maneira de se integrar, mas não receberiam ajuda oficial. Os verdadeiros refugiados muitas vezes viviam em condições miseráveis, como Karin e sua mãe, que fugiram para Kusagakuri após a queda de Uzushogakuri e acabaram sendo usadas como poções de cura vivas. A mãe de Karin morreu jovem por exaurir sua força vital curando os outros. Hiruzen estava pensativo e sentia que havia algo de suspeito na transformação de Amegakuri. Onde há estranheza, há algo errado. Aquela Amegakuri fechada e misteriosa abrirá abruptamente suas portas e mudará tudo num piscar de olhos. Ele simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Nesse instante, o Ninjambu chegou para relatar: Lord Okage, nos últimos dias, depois das aulas na academia, Naruto tem ido ao distrito Uchiha. Tanto Sasuke quanto Naruto têm treinado no complexo Uchiha. Hiruzen, que havia testemunhado o progresso de Sasuke e Naruto, pediu uma investigação mais aprofundada. Mas ouvir esse resultado só aumentou sua confusão. Eles estão sozinhos? Só os dois? O Anbu assentiu. Sim, Lord Okage. Com base em nossas descobertas, ninguém mais os está treinando. Eles estão apenas treinando juntos todos os dias no distrito Uchiha. Hiruzen pensou: como o progresso deles pode ser tão grande com apenas os dois? Naquele mesmo instante, naquele complexo Uchiha, Sasuke e Naruto também estavam perplexos. Porque seu mestre havia desaparecido de repente. Felizmente, o clone de madeira de Senshi reapareceu logo em seguida, então eles perguntaram ansiosamente: Mestre Senshi, onde você esteve agora? Sasuke olhou para o clone com curiosidade. Com um leve sorriso, o clone respondeu: uma mosca apareceu por aqui agora há pouco. Me escondi para não causar problemas.
Não se preocupe, continue com seu treinamento. Mesmo que Anbu ou até mesmo o terceiro Hokage aparecessem, talvez não detectassem um clone de madeira tão bem escondido. No portão da nova academia ninja de Amegakuri, Konan e Kakuzu esperavam. Kakuzu não conseguia entender por que Senshi gastaria tanto dinheiro com refugiados e uma nova academia. Mas não era o dinheiro dele, então não se importava. Pouco depois, Senshi chegou com Karin e Idan a reboque. Ao verem a aparência deplorável de Idan, queimado e zumbificado, Konan e Kakuzu ficaram atônitos. A expressão de Konan suavizou-se em compaixão pelo estado miserável de Idan, sem saber que horrores ele havia sofrido para acabar assim. O rosto de Kakuzu escureceu. Ele ainda acreditava firmemente que era o melhor parceiro de Senshi, não Idan. Mas isso pouco importava, Senshi sabia claramente o quanto Kakuzu vinha se esforçando. De fato, Senshi havia planejado dar um presente a Kakuzu. Agora que eles se conheceram, ele poderia muito bem fazer isso imediatamente. Ao se aproximar de Kakuzu, Senshi sorriu. Kakuzu, muito bem. Você realmente concluiu muitas missões ultimamente. Resmungou Kakuzu, surpreso por Senshi parecer saber o quão ocupado ele estivera. Mas Senshi não se importou com sua frieza. Kakuzu era um membro fundamental do corpo de soldados, tendo conquistado muitos pontos nos últimos dias. Senshi pegou um item adequado para Kakuzu. Aqui isto pertence a você, disse ele, entregando um disco a Kakuzu. Era um TM de habilidade para a armadura de batalha descrito como armadura de batalha. Protegido por uma carapaça resistente, seus pontos vitais não serão atingidos pelos ataques inimigos. Para a maioria das pessoas, isso talvez não fosse muito útil, já que ser cortado em qualquer lugar do corpo pode ser fatal. Mas para Kakuzu era perfeito. Sua única fraqueza real era que todos os seus corações podiam ser destruídos. Na linha do tempo original, foi exatamente assim que ele morreu. Com isso, cada coração estaria protegido, tornando-o efetivamente invencível. O que é isso? Perguntou Kakuzu, olhando com ceticismo para o disco fino. Senshi não se deu ao trabalho de explicar em detalhes, simplesmente o usou diretamente em Kakuzu. Estalo, estalo, estalo. Uma força misteriosa e poderosa inundou o corpo de Kakuzu, envolvendo cada um de seus corações em um escudo semelhante a uma fortaleza. Kakuzu sobressaltou-se, com os olhos arregalados, percebendo rapidamente que essa barreira era incrivelmente resistente. Enquanto seus corações permanecessem intactos, ele não poderia morrer. Agora que estavam tão fortemente protegidos, ele era praticamente invencível. Ele olhou para Senshi, tomado por uma mistura de emoções. Afinal, Senshi não havia esquecido as contribuições daquele parceiro de longa data. Ao perceber a expressão de Kakuzu, Senshi deu-lhe um tapinha no ombro. Bom trabalho, Kakuzu. Continue assim. Kakuzu quase se comoveu a ponto de dizer, contanto que você não me abandone, trabalharei até a exaustão. Mas Senshi não exigia esse tipo de juramento. Ele só precisava que Kakuzu continuasse a labutar como um boi ou um cavalo, a espinha dorsal do corpo. A uma curta distância dali, famílias de Amegakuri, Kusagakuri e outros lugares deixavam seus filhos na nova academia ninja. Ao avistarem Senshi, muitos fizeram uma reverência em agradecimento. Eles entendiam que sem Senshi nada daquilo existiria. Foi a ideia dele e seus recursos que tornaram tudo isso possível. Esse deve ser o diretor Senshi. Vamos memorizar o rosto do nosso benfeitor, disse uma mulher de meia idade, segurando uma criança doente enquanto olhava para ele. Ao ouvir as palavras da mãe, a pequena estudou Senshi com curiosidade, memorizando seu rosto. Mais adiante, um pai sério, acompanhado da esposa e dos filhos, chegou aos portões da escola. Taro, uma vez dentro desta escola ninja, estude bastante. Não deixe que a bondade do diretor Senshi seja em vão, disse ele. O garoto assentiu firmemente, sim pai. Eu entendi. Em pequenos grupos, os moradores assistiam à cerimônia de abertura à distância, cochichando entre si. Devemos ao Lorde Senshi o fato de nossas vidas em Amegakuri estarem melhorando. Sim, com certeza, Senshi conseguiu fazer com que Amegakuri e Kusagakuri trabalhassem juntas. Isso nos ajudou muito. Em Kusagakuri também costumávamos ser um caos. Com a ajuda de Lorde Senshi e o governo de Lorde Mui, Kusa está melhorando a cada dia. As pessoas sentiam-se esperançosas. Elas ansiavam por enviar seus próprios filhos para cá no futuro. Karin, ao lado de Senshi, sentiu uma onda de felicidade ao vê-lo. Senshi acariciou sua cabeça e perguntou, Karin, você gostaria de frequentar a escola ninja? Ela imediatamente balançou a cabeça como um chocalho. De jeito nenhum. Quero ficar com você. Sorrindo, Senshi não a forçou. A habilidade de Karin já era tão alta que ela quase não precisava de aulas em uma academia. Depois de conversarem um pouco, a voz calma, porém agradável, de Konan soou. A cerimônia de abertura está prestes a começar. Vamos entrar para que você possa fazer o discurso do diretor. Senshi assentiu com a cabeça. Entendi. Com Karin, ele seguiu Konan para dentro do prédio da academia. Essa nova escola havia sido remodelada a partir de estruturas mais antigas, então Senshi inicialmente esperava que fosse rudimentar. Para sua surpresa, tudo estava bem equipado. Ele lançou um olhar para Konan. Konan, você conseguiu construir essas instalações tão rápido? Sua eficiência se compara à minha em missões. Ele queria arrancar um sorriso daquela beleza gélida, que tantas vezes se mostrava fria como gelo. De fato, a eficiência de Konan em montar a academia e os abrigos para refugiados era extraordinária. Ambas as tarefas envolviam uma complexidade enorme. Mesmo assim, elas executou com rapidez. Em resposta aos elogios de Senshi, ela permaneceu tão distante como sempre, com o coração aparentemente congelado. Senshi, que não desiste facilmente, pegou um certo item do inventário do seu sistema, um pergaminho para etiquetas explosivas multiplicadoras mútuas. Algo como uma isca especial para Konan. Os olhos de Konan brilharam ligeiramente ao vê-lo. Senshi já lhe havia dado um presente semelhante antes.
De fato, ela hesitou apenas por um instante antes de aceitá-lo com um suave obrigada. Embora sua voz ainda fosse gélida, a distância entre eles parecia um pouco menor. Passado esse pequeno interlúdio, Senshi voltou a se concentrar no assunto principal. Com a academia construída, eles ainda precisavam monitorar os refugiados. Quanto mais pessoas chegassem, mais ele poderia identificar crianças realmente talentosas e treiná-las. Isso ajudaria a Megakuri, ajudaria a Akatsuki e ajudaria a expandir seu corpo de mercenários. Eventualmente, Senshi também pretendia incutir algo semelhante a uma vontade da chuva nesta academia. Mas isso levantou uma questão. Afinal, o que eram exatamente esses ideais da chuva, vontade da chuva? Ao falar da vontade da chuva, não se pode deixar de mencionar os benefícios de completar missões repetidamente. 1. Ganhar comissões. 2. Ficando mais forte. 3. Contribuir para a sua aldeia. Um único esforço alcança 3 objetivos, algo que naturalmente vale a pena promover ativamente. Onde quer que o fluxo do rio diminua, a chuva continua sem cessar. Onde quer que as missões estejam espalhadas, os trabalhadores incansavelmente labutam. Sob a orientação de Conan, Senshi caminhou em direção ao pódio próximo à entrada da Academia Ninja. Graças aos preparativos dos últimos dias, a academia agora contava com vários rostos jovens. Enquanto caminhavam, Conan deu a ele um breve resumo do histórico dos alunos. Os alunos da academia vêm de 3 fontes principais, disse ela com sua voz calma. Senshi perguntou casualmente, quais 3? Um grupo é de Amegakuri, um grupo é de Kusagakuri e um pequeno número são filhos de refugiados. Embora o mundo ninja não estivesse atualmente envolvido em uma grande guerra, escaramuças em pequena escala nunca cessaram. E devido ao impacto das grandes guerras ninja anteriores, muitos pequenos países e vilarejos de médio porte desapareceram completamente. Consequentemente, o mundo ninja nunca ficou sem refugiados. Desde que a Megakuri anunciou que estava abrigando pessoas deslocadas, aqueles que viviam mais perto, nas regiões vizinhas da Terra da Chuva, já haviam chegado. Enquanto Senshi e Conan observavam as crianças na Academia Ninja, a tagarelice de uma nova geração, de olhos arregalados e cheia de curiosidade, estava voltada para Anjo-sama, Conan, e seu diretor Senshi. Eles já haviam sido informados de que em breve o Anjo e o diretor Senshi viriam presidir a cerimônia de abertura. Senshi era extremamente famoso em Amegakuri. Sua aparição fazia com que muitas crianças cochichassem animadamente. Olha, é o diretor Senshi, o mercenário mais forte do mundo ninja, a lenda do mercado negro que completou o maior número de missões com uma taxa de sucesso de 100%. Então esse é o suposto terrorista da missão de um diretor? É claro que Senshi e Conan ouviram os murmúrios sussurrados. Vendo todas as crianças olhando para Senshi com tanta adoração, Conan refletiu que esses jovens não tinham uma visão realista de seu estilo de vida. A intensidade das missões de Senshi era insana. Nenhum outro shinobi no mundo conseguiria suportar aquele ritmo. Quando começassem missões de verdade, talvez não o admirassem tanto. Mas Senshi ficou agradavelmente surpreso. Ele podia sentir a nascente vontade da chuva daqueles alunos. Era um bom sinal. Entre eles, poderia haver uma futura lenda do mercado negro. Em meio a todos os olhares, Senshi subiu ao pódio. Os alunos da Academia Ninja, juntamente com os professores, voltaram seus olhares para ele. Senshi permaneceu impassível. Após uma breve pausa mental, ele começou seu discurso. Professores e alunos da Academia Ninja, olá, eu sou Uzumaki Senshi. Com isso, a multidão irrompeu em aplausos estrondosos. Toda a Megakuri estava prestando atenção, assim como Nagato do alto da torre. No âmbito das missões, Senshi era verdadeiramente o melhor ninja do mundo. Mas será que ele também seria capaz de ensinar? Eles viriam. Após um longo momento, os aplausos cessaram e Senshi continuou. O mundo ninja é cruel. Uma pessoa fraca não consegue nem garantir sua sobrevivência básica aqui, muito menos aproveitar a vida. Um dos principais objetivos da fundação desta academia é dar a todos vocês a base para se tornarem ninjas fortes, para que possam sobreviver nesta realidade implacável e lutar por um futuro melhor. Aquelas palavras ressoaram profundamente nas crianças de Amegakuri, e entre os refugiados, ambos os grupos haviam sofrido as consequências da guerra. Ali perto, Conan concordou silenciosamente, assim como Nagato, observando de seu aposento secreto. Ele se lembrou de como ele e Aiko e Conan só sobreviveram graças aos ensinamentos de Jiraiya. Agora, Senshi era para essas crianças o que Jiraiya um dia fora para elas. Mas Senshi não havia terminado. Ele havia preparado o terreno para um ponto mais crucial. Como ninja, fortalecer-se é a prioridade máxima. E a maneira mais eficaz de ficar mais forte é completando missões. Somente se aprimorando missão após missão você poderá se tornar forjado como aço, capaz de se destacar como um ninja. Conan levou a mão ao rosto. Lá em cima na Torre da Chuva, a expressão de Nagato tornou-se igualmente perplexa. Outros membros da Akatsuki, observando de longe, estavam igualmente divididos. Claro que ele acabou falando sobre suas amadas missões de novo. Um menino na multidão levantou a mão. Diretor, por que temos que fazer missões? Apesar de jovem, ele fizera uma pergunta tão profunda quanto qualquer enigma filosófico. Mas isso não era problema para Senshi. Ele falou em tom profundo. Por que as pessoas escalam montanhas? Porque as montanhas estão lá. Por que as pessoas caçam animais? Porque a presa está lá. Por que os ninjas fazem missões? Porque as missões existem. Executar tarefas e resolver problemas é a essência da existência de um ninja. Uma ovação estrondosa irrompeu mais uma vez. Senshi ainda não havia terminado, sabendo que aquela poderia ser sua única chance de incutir a vontade da chuva. Ele se lembrou de como, na Academia Ninja de Konoha, todos os graduados carregavam a vontade do fogo. Isso era uma prova do sucesso de Konoha na educação. Então ele precisava ir além.
Espero que todos vocês contemplem a chuva incessante de Amegakure e compreendam a vontade da chuva. Aqui a chuva cai sem parar durante todo o ano. Assim deve ser em suas jornadas como ninjas, mesmo em missões, mantenham essa vontade da chuva em seus corações. Onde os rios correm suavemente, a chuva continua sem cessar. Enquanto a vida continuar, as missões nunca terminarão. Senshi não tinha certeza se isso os faria adotar sua abordagem de trabalhar sem parar, mas se funcionasse, valeria a pena. Da Toei da chuva, Nagato quase interrompeu sua técnica do tigre da chuva à vontade ali mesmo. Que vontade da chuva é essa? É basicamente espalhar o vírus da tarefa de Senshi para toda a próxima geração. Mas dentro da academia, esses alunos novatos empolgados gritavam: onde a vida deve haver missões. Onde a vida deve haver missões. Onde a vida deve haver missões. Konan achava que aquelas crianças poderiam estar condenadas, enquanto Senshi sentia satisfação e alegria. Sua vontade da chuva havia sido transmitida. Após terminar sua exortação, ele deu uma olhada na página do sistema do corpo de mercenários, entusiasmado ao ver que algumas novas sementes haviam surgido, presumivelmente algumas crianças que haviam abraçado completamente a mensagem. Elas eram mais jovens que Karin, suas habilidades ainda fracas, mas Senshi não se importava. O sistema poderia ajudá-las a se fortalecerem com o tempo. Com a cerimônia se prolongando um pouco mais, Senshi e Konan fizeram um tour pela academia. Embora recém-fundada, ela possuía todas as instalações necessárias para uma escola ninja. Senshi assistiu a algumas aulas, confirmando que tudo parecia estar em ordem. Então, ele se preparou para partir com Karin e Idan, presumivelmente para mais missões. No entanto, enquanto ele se preparava, Konan chegou. Senshi, Nagato quer te ver. Os olhos de Senshi brilharam. Boas notícias. Nagato poderia ter uma missão. Não faltam trabalhos importantes na Akatsuki, como capturar todas as bestas com cauda. Claro, ele invocou seu poder, levando Karin e Idan consigo em uma distorção espacial em direção à Torre da Chuva. Lá, tendo Pen, o caminho Deva, esperava. Senshi pensou que aproveitaria a oportunidade para arrancar uma missão bombástica de Nagato. Ele os cumprimentou casualmente. E aí, tudo bem? Mas Nagato, falando através de Pen, revelou uma grande novidade. Orochimaru aceitou a missão de capturar as bestas com cauda e foi para Komogakure. Como tem 2 Jinchuriki perfeitos. Temo que Orochimaru e Sasori não sejam suficientes. Quero que você os apoie. O rosto de Senshi escureceu imediatamente. Aquele maldito verme roubou o emprego que eu tanto queria. Ele ficou cada vez mais furioso. Orochimaru, seu ingrato. Eu te dei a fruta Yamata no Orochi, não foi o suficiente? Além de se recusar a postar mais missões, você ainda roubou as missões das bestas com cauda que sabia que eu queria. Isso é intolerável. Terra dos Relâmpagos, Komogakure. Orochimaru estava contando seu dinheiro. Ele podia ter acabado de começar, mas já havia ganho bastante do quarto Raikage. Do outro lado da mesa, Sasori, escondido dentro de sua marionete Iruko, demonstrava um claro desdém. Orochimaru, quanto tempo você vai ficar contando esse dinheiro? Precisamos capturar a besta com cauda. Não tenho tempo a perder. A parceria entre eles era gélida. Compartilhavam o desejo pela imortalidade, mas escolheram caminhos diferentes. Orochimaru se apegava à imortalidade biológica, enquanto Sasori se transformava em um fantoche em busca da vida eterna. Não é de se admirar que não se dessem bem. Nesse instante, um turbilhão de espaço vermelho escuro se abriu por perto. Os olhos de Orochimaru brilharam, o portal característico de Senshi. Então ele terminou minha encomenda e veio entregar a mercadoria, pensou. Mas assim que Senshi emergiu, Orochimaru sorriu sinistramente. Você me trouxe o Byakugan e o Sharingan que eu pedi? Dessa vez, Senshi não estava brincando. Seu rosto estava sombrio, sem dizer nada. Atrás dele, Karin exibia um olhar de alegria travessa. Algo estava prestes a acontecer. Orochimaru sentiu um arrepio de inquietação. Embora tivesse acabado de lutar bravamente contra o quarto Raikage e Killer Bee, aquilo não era nada comparado à maneira como Senshi podia brincar com ele. Sasori recuou silenciosamente para observar. Ele nunca havia conhecido Senshi pessoalmente, mas ouvirá falar de sua ascensão meteórica. Estava curioso para saber se Orochimaru seria derrotado, mas, se isso acontecesse, talvez Sasori pudesse colecionar um novo e poderoso fantoche. Ciente da tensão, Orochimaru tentou apaziguar Senshi. O que está acontecendo? Se houver algum mal-entendido, podemos conversar. Senshi bufou friamente e disparou. Cobra, ouvi dizer que você arrebatou a missão de captura da besta com cauda da organização. Bastante corajoso, não é? Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, Orochimaru talvez tivesse retribuído o sarcasmo. Mas vindo de Senshi, Orochimaru não ousou. Ele achou aquilo tão injusto. Nunca imaginou que Senshi estivesse de olho naquela missão da besta com cauda há tanto tempo. Percebendo a tensão, Karin apareceu de repente e acrescentou em tom de deboche. Ele deve estar louco. Será que não sabe que Senshi está esperando por essa missão? Ele está se metendo com o chefão. A mente de Orochimaru trabalhava a mil. A ameaça que emanava de Senshi acionou todos os seus alarmes. Ele ainda podia morrer, 8 vezes tecnicamente. Sentindo uma crise intensa, falou apressadamente. É tudo um mal-entendido. Ouvi dizer que você pediu essa missão a Nagato, mas ele recusou, alegando medo de provocar as grandes nações. Então, eu a assumi em seu lugar, especificamente para que você a fizesse. Eu estava lhe fazendo um favor. A expressão de Senshi permaneceu cética. Você espera que eu acredite que você estava tentando ajudar? Naquele instante, Karin aproveitou a oportunidade para continuar insistindo. Não acredite nisso, Senshi. Não se pode confiar nas palavras de Orochimaru. Se ele não quisesse o emprego, por que teria vindo para Komogakure?
Orochimaru sentiu-se escolhido a dedo. Karin claramente o odiava por ele ter tentado comprá-la de Senshi. Agora, ela estava atiçando ainda mais a situação. Em desespero, Orochimaru apressou-se em apresentar provas. Vim aqui ostensivamente para capturar a besta com cauda, mas na verdade é apenas uma fachada. Meu objetivo principal era dinheiro. Veja bem, eu já ganhei bastante com o Raikage. Ele apontou para os baús cheios de dinheiro não muito longe dali. Então, para selar o acordo, ele lançou uma missão. Senshi, eu te pagarei 100 milhões de ryu por um contrato de longo prazo. Por favor, me ajude a capturar as bestas com cauda de Kumo para Akatsuki. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. E objetivo, ajudar Orochimaru a capturar as bestas com cauda de Komogakure. Recompensa, 100 milhões de ryu. Classificação da missão, Rank S. Bônus do sistema, 100 mil pontos de emprego. No instante em que o alerta do sistema soou, a expressão gélida de Senshi derreteu instantaneamente. Com um largo sorriso ele caminhou até Orochimaru. Irmão Serpente, você não precisava. Você discretamente arranjou um trabalho tão importante para mim, que atencioso. Orochimaru sentiu um alívio secreto, mas também uma certa exasperação. Então, para Senshi, quando há uma missão, eu sou o Irmão Serpente. Fora isso, sou apenas um alvo para matar. Ótimo. Sasori, espreitando por perto, sentiu-se desapontado. Esperava uma batalha cataclísmica. Orochimaru, um dos lendários Sannin, acovardando-se diante de um novato arrogante? Patético, pensou ele, e zombou de dentro de Iruko. Orochimaru, você realmente perdeu a coragem. Rastejando para esse recém-chegado. Trabalhar com você é vergonhoso. Mas Orochimaru simplesmente o ignorou. Sasori não fazia ideia de quão aterrorizante Senshi realmente era. Senshi, tendo resolvido a questão com Orochimaru, mal dirigiu um olhar a Sasori. Ele estava totalmente concentrado em Orochimaru. Afinal, uma vez que estava sendo pago, não havia mais nada pelo que lutar. Capítulo 80. Ao ver quem era, Senshi percebeu que não se tratava de um qualquer, mas sim de um dos mestres da arte do mundo ninja, Sasori da Areia Vermelha. Agora mesmo Sasori tinha provocado Orochimaru, e inicialmente, Senshi queria ajudar o Irmão Serpente e irritar Sasori um pouco. Ele sabia exatamente como tirar Sasori do sério, bastava dizer, a arte é uma explosão, o lema de Deidara. Da mesma forma que se provocaria algum membro da IMP com uma frase do tipo, quer usar botas daédricas? Afinal, na visão artística de Sasori, a arte deveria ser eterna, não um momento passageiro. No entanto, Senshi se conteve por medo de corromper ainda mais Karin. Pode-se estudar o bem por 3 anos e aprender o mal em um dia. Karin já tinha um lado astuto e estava cozinhando um refogado com Susanoo, algo bastante extravagante. Se ele acrescentasse essas ideias questionáveis ao repertório dela, a situação poderia sair do controle. Senshi, no entanto, não percebeu que não era muito melhor que Karin. Enquanto ela usava o Susanoo para cozinhar, ele usava a liberação de relâmpago para eletrocutar peixes, ambos igualmente bizarros à sua maneira. Naquele momento, Senshi optou por não provocar Sasori debatendo filosofias artísticas. Em vez disso, observou o membro da Akatsuki com grande interesse. Um pensamento ousado lhe ocorreu. A carne é fraca, acenda a maquinaria. Que tal recrutar o fantoche Sasori como meu parceiro? Assim que essa ideia surgiu, tudo começou a sair do controle. Idan podia ter imortalidade, mas se seu corpo fosse levado ao limite, ele ainda precisaria de tempo para se recuperar. Além disso, embora Idan não pudesse realmente morrer, ele se cansava, então Senshi precisava eletrocutá-lo constantemente com liberação de relâmpago para recarregá-lo. Usar pilares de relâmpago para eletrocutá-lo tinha suas desvantagens. Várias vezes Idan desmaiou, espumando pela boca, completamente insensível a qualquer estímulo elétrico adicional. Mas um boneco não tem nenhum desses problemas, ele nunca se cansa. Se ele se desgasta, basta substituir algumas peças. Além disso, Sasori tinha outra vantagem. Ele detestava perder tempo. Ele odiava ficar esperando, o que se encaixava perfeitamente no plano de Senshi de missões intermináveis, 24 horas por dia. Quanto mais Senshi refletia sobre isso, mais se convencia de que Sasori era a pessoa ideal. Então, sem mais delongas, ele simplesmente se apresentou e perguntou. Sasori, você precisa dormir? Sente cansaço? Consegue fazer missões 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descansar? Ao ouvir as palavras de Senshi, o corpo de fantoche de Sasori ficou completamente estupefato. O que ele está perguntando? E por que perguntas tão bizarras logo de cara? Enquanto a mente de Sasori fervilhava de pontos de interrogação, Karin voltou seu olhar curioso para Sasori, que estava estranhamente vestido. Será que Senshi está de olho nesse esquisito? Se alguém consegue fazer isso, só o Senshi. Se Karin soubesse o que se passava na cabeça de Idan, ele provavelmente levantaria a mão timidamente. Ele também já havia sido levado à exaustão muitas vezes, chegando a desmaiar com espuma na boca, mas mesmo assim era obrigado a continuar. Embora Orochimaru pudesse ser insensível e descarado, Sasori acabará de zombar dele, então é claro que Orochimaru retribuiria ao favor jogando Sasori aos leões. Depois que Senshi perguntou, Orochimaru explicou ansiosamente a situação de Sasori. Sasori usa um corpo de marionete, então ele não sofre de fadiga biológica. Ele também não precisa de um sono normal para recuperar suas energias. Ele só precisa de 3 a 4 horas de descanso antes de retomar o trabalho completamente revigorado. Ao ouvir isso, Senshi ficou profundamente decepcionado. Ele ainda desperdiça 3 ou 4 horas por dia com algo tão trivial quanto descansar? Isso não vale nada. Na opinião de Senshi, o ninja de verdade deveria encarar o trabalho em missão como uma forma de autocuidado, com batalhas de baixa intensidade como sessões de yoga. Sasori se transformou em um fantoche, mas ainda precisa de tanto descanso? Qual era o objetivo? 4 horas de sono por dia.
Até aquele Uchiha Itachi doentio consegue ficar 3 dias sem dormir para fazer missões comigo. Percebendo que Sasori não estava à altura de sua fantasia de parceiro perfeito, Senshi lançou-lhe um olhar de desdém balançando a cabeça. Não, isso não vai funcionar. Você está muito atrás de Idan e Kakuzu. Na imaginação de Senshi, Sasori parecia o parceiro perfeito. Mas a realidade era bem menos generosa. As especificações reais de Sasori não correspondiam ao padrão de companheiro de equipe ideal. Enquanto Senshi e Orochimaru cochichavam entre si, Sasori ficou furioso. De longe, ele os observava conversando como se ele fosse um cordeiro prestes a ser abatido, analisando de cima a baixo, e isso o enfureceu profundamente. Sasori também estava confuso. O que será que esses dois estão tramando? Finalmente convencido de que Sasori não tinha futuro como parceiro, Senshi perdeu todo o interesse naquele lixo inútil. Ele pegou 2 frascos que Orochimaru tanto desejava, um contendo um par de Sharingan, o outro um par de Byakugan. No instante em que Orochimaru os viu, seus olhos brilharam. Com cuidado, ele pegou as garrafas radiante de alegria. Como esperado do melhor mercenário do mercado negro, sua velocidade continua impressionante. Nem faz muito tempo, mas você já me trouxe o Byakugan e o Sharingan de que eu precisava. Enquanto falava, por trás de Orochimaru surgiu a cabeça de uma serpente, da qual saiu um pergaminho de selamento. Orochimaru o entregou a Senshi. Seu pagamento de 200 milhões de ryu está selado dentro deste pergaminho. Dê uma olhada. Senshi aceitou o pergaminho. Tirando Karin das costas, entregou a ela. Karin, faça o que você sabe fazer. Senshi ficou encantado ao ter seu pequeno assistente atuando como um contador de dinheiro, humano. Ao receber o pagamento de Orochimaru, um alerta do sistema soou em seu ouvido. A comissão concluída. Cliente, Orochimaru. O objetivo, obter Byakugan e Sharingan adequados. Recompensa, 200 milhões de ryu. Classificação da missão, Rank S. Bônus, 200 mil pontos de emprego. 200 milhões de ryu e 200 mil pontos, uma fortuna sem fim. Orochimaru estava igualmente satisfeito. Contratar Senshi geralmente era vantajoso para ambos os lados. Desta vez, ele usou o dinheiro de Danzou. Foi uma vitória. Senshi não o decepcionou, trazendo exatamente o que ele precisava, outra vitória. E agora que Orochimaru tinha o corpo perfeito, ele poderia usar aquelas linhagens sanguíneas ao máximo. Foi uma vitória estrondosa. Senshi também havia ganhado muito. Os Kekkei vieram do estoque de Tobi, sem lhe custar nada. Concluir o trabalho lhe rendeu 200 mil pontos de emprego. Quem sabia quantos tesouros ele poderia encontrar? Senshi, parecendo satisfeito, disse. Irmão Serpente, continue aprimorando esse poder Yamata no Orochi. Conheço muitas outras coisas boas que combinariam com você. Nas entrelinhas isso significava, continue ganhando dinheiro, muito dinheiro, e eu fornecerei tudo o que você precisar. O dinheiro de Orochimaru somado aos bens de Senshi formavam uma dupla imbatível. Dito isso, Senshi acenou em despedida. Atrás dele e de Karin, um portal vermelho escuro, semelhante a um vórtice, apareceu. Um instante antes de partir, Karin espiou por cima do ombro de Senshi para fazer uma careta engraçada para Orochimaru. Depois de viajar com Senshi por tanto tempo, ela havia se tornado travessa. No momento, Senshi não tinha pressa em capturar as bestas com cauda em Kumo. Em vez disso, retornou a Megakuri. A Academia Ninja, os campos de refugiados, muitos projetos o aguardavam. Acima de tudo, sua vontade da chuva precisava ser amplamente divulgada. Orochimaru observou-os partir suspirando. Sasori, você tem sorte de ter saído ileso do Senshi. Sasori respondeu friamente. Você acha que ele pode lidar comigo? Eu não sou nada parecido com um covarde como você. No caminho para a arte eterna, não temo nada. Mais uma vez, Sasori foi direto ao ponto com ataques pessoais a Orochimaru. Orochimaru lançou-lhe um olhar frio. O fato de Sasori ainda precisar de descanso diário não significava que o conceito estivesse errado, apenas que sua tecnologia ainda não estava aperfeiçoada. Se Orochimaru o ajudasse com sua própria pesquisa, Sasori poderia muito bem acabar abençoado, com a capacidade de trabalhar 24 horas por dia. 7 dias por semana, sem descanso. Então Sasori entenderia o terror da agenda de missões ininterruptas de Senshi. Por ora, Orochimaru possuía o Sharingan e o Byakugan que tanto almejava. Ele não queria se demorar. Disse a Kabuto, arrumem suas coisas. Vamos voltar. Ao ouvir isso, Kabuto começou a selar seus pertences em um pergaminho. Sasori os chamou. Espere. Voltar? Nossa missão não fez o menor progresso. Como podemos simplesmente ir embora? Orochimaru assentiu. Sim, estamos indo embora. Sasori zombou. Orochimaru, você está tão apavorado com Senshi que perdeu a cabeça? Nossa missão está incompleta e você quer fugir? Orochimaru deu uma risada sinistra. No momento em que aquele homem assumiu o cargo, tudo acabou. Não tenho nenhum desejo de perder tempo aqui. Vou retornar à minha pesquisa. Chega de conversa. Sem hesitar um segundo, ele se afastou. Sasori observou-o perplexo. Orochimaru enlouqueceu? Komogakuri tem 2 Jinchuriki perfeitos, e ele está convencido de que só Senshi consegue lidar com isso? Sasori suspeitava que Orochimaru tivesse perdido a cabeça. Ele já tinha ouvido falar de Senshi, sabia que ele era forte, mas não acreditava que um único ninja pudesse lidar com 2 Jinchuriki perfeitos. Observando Orochimaru e Kabuto partirem, Sasori decidiu ficar e observar como as coisas se desenrolariam. Ele imaginou que Senshi poderia aparecer eventualmente, e queria ver aquele poder com seus próprios olhos. Para ser sincero, Senshi havia aceitado a missão da besta com cauda de Orochimaru, mas não era urgente, e ele havia retornado a Megakuri para outras tarefas. Quando voltasse, a Megakuri poderia estar repleta de ninjas que abraçaram sua vontade da chuva. Ao longo dos anos, as 5 grandes nações lutaram até a exaustão, deixando pequenos países e vilarejos em ruínas. A guerra desarraigou inúmeras famílias. Ninguém imaginaria que um dia um vilarejo acolheria refugiados de braços abertos. E Nagato Konan?
elas perceberam novamente o quão aterrorizante Senshi era. Sozinho, ele poderia financiar as finanças de uma vila inteira. Ele havia investido somas enormes na academia ninja e nos abrigos para refugiados, e ainda agia como se estivesse nadando em dinheiro. De fato, o clã Uzumaki, renomado por seu Fuinjutsu, era cobiçado por muitas forças no mundo ninja, o que levou à destruição de Uzushogakure e da terra dos Redemoinhos após a Terceira Grande Guerra Ninja. Os Uzumaki sobreviventes estavam dispersos, mas agora corria a notícia de que uma nova estrela do clã Uzumaki estava reunindo membros em Amegakure. Konoha Complexo Uchiha. Sasuke estava treinando sozinho há algum tempo. De repente, ele notou Naruto sentado perto dele, com o queixo apoiado nas mãos, parecendo pensativo. Naruto, em que você está pensando? Ao ouvir a pergunta de Sasuke, Naruto contou-lhe o boato do dia. Ouvi de algumas pessoas da vila que o professor Senshi está acolhendo mais sobreviventes do clã Uzumaki em Ami. Provavelmente muitos membros do clã Uzumaki estão indo para lá. Sasuke assimilou isso em silêncio. Mentalmente decidiu que assim como Senshi Sensei, ele também um dia reviveria a glória de seu próprio clã. Terra dos Vegetais, uma certa aldeia montanhosa. Ali, muitos dos aldeões tinham cabelos ruivos brilhantes, os sobreviventes Uzumaki que haviam escapado para cá após a queda da terra dos Redemoinhos. Mesmo assim, enfrentavam discriminação e viviam em dificuldades. Certo dia, uma figura importante entre eles, Uzumaki Takomori, reuniu todos os descendentes do clã. Um menino ruivo de 5 ou 6 anos olhou para Takomori com ansiedade. Takomori Ojizan, vamos distribuir comida de novo? Estou morrendo de fome há dias, só uma refeição por dia. Apesar da terra dos vegetais possuir terras férteis adequadas para o cultivo, o melhor solo já havia sido reivindicado há muito tempo. Como refugiados desamparados, eles mal conseguiam sobreviver. De repente, uma criança menor desmaiou de fome. Takomori disse apressadamente, deem algo para ele comer logo. Em breve, não passaremos mais fome. Após as palavras de Takomori, Uzumaki Haruko deu um pequeno pedaço de pão sírio à criança inconsciente. No entanto, a última declaração de Takomori assustou Haruko. Ela tinha apenas 5 anos e meio, com memórias repletas apenas de fome e morte. Antes de chegarem ali, ela e seus pais vagaram sem parar. Seu pai adoeceu, sua mãe morreu de fome logo depois, e então sua irmã. À beira da morte, a própria Haruko foi salva por Takomori Ojizan, um habilidoso ninja de nível inferior de seu clã, que os trouxe para esta vila. Mas eles ainda não tinham garantia de comida suficiente para manter todos vivos. Não apenas Haruko, todos os Uzumaki ali presentes sentiram o mesmo. Assim, as próximas palavras de Takomori os impactaram como um milagre. Filhos, meus parentes, nossos dias de sofrimento em breve poderão ver a esperança. Um adolescente chamado Uzumaki Yutai perguntou. Takomori Ojizan, nosso aliado Konoha decidiu nos ajudar? Os olhares de todos se encheram de esperança. Por direito, Konoha deveria ter estendido a mão, mas seus superiores não haviam tomado nenhuma atitude nesse sentido. Takomori balançou a cabeça. Não Konoha Amegakure. Temos um membro do clã chamado Uzumaki Senshi. Ele prosseguiu explicando notícias surpreendentes. Em Ami, eles tinham um parente chamado Uzumaki Senshi, um lendário ninja do mercado negro que diziam possuir um poder inacreditável. Mais importante ainda, Senshi estava abrindo a Megakure para todos os sobreviventes Uzumaki. Com os olhos arregalados, Haruko perguntou timidamente. Takomori Ojizan, se formos ao Ami, vamos mesmo conseguir comida? E até mesmo frequentar uma academia ninja? As palavras comida e escola fizeram com que todas as crianças Uzumaki olhassem para Takomori com olhos brilhantes e esperançosos, temendo terem entendido errado. Ele assentiu solenemente. Sim, assim que chegarmos a Megakure e encontrarmos Lord Senshi, todos nós receberemos comida. Todas as crianças em idade escolar podem se matricular na Academia Ninja de Ami. Nesse momento, Haruko e as outras crianças vibraram de alegria. Algumas gritaram, viva o Lord Senshi! Takomori Ojizan também ficou radiante, embora preocupado com a longa jornada daquele canto montanhoso da terra dos vegetais até a terra da chuva. Eles não tinham comida nem proteção suficientes, então ninguém sabia quantos sobreviveriam à viagem. Inúmeros Uzumaki espalhados enfrentavam o mesmo dilema. Mesmo assim, a existência de Senshi lhes dava uma rédea de esperança. Apesar das dificuldades, eles partiram para Megakure. Konoha anoitecer. Uma noite escura e ventosa, sem lua, tudo em silêncio. Danzou vinha sendo atormentado pelo F3 de Konoha, desesperado para mudar sua situação. Ele havia permanecido em seu escritório na raiz por horas, sem encontrar uma solução. Isso só aumentava seu ódio por Orochimaru. Maldito Orochimaru, fugindo com o dinheiro. Se ele cair nas minhas mãos, vou mostrar a ele o significado de crueldade. Mas reclamar era inútil, ele precisava de um plano. Então seu olhar recaiu sobre alguém parado por perto, o clone de madeira de Senshi. Ao perceber isso, Danzou elaborou um plano ousado. Afinal, a proeza de Senshi era incomparável no mundo ninja atual. Até mesmo seu clone de madeira era temível. Ele já havia contratado Senshi para garantir sua segurança. E se Danzou roubasse uma grande fortuna em algum lugar? Os shinobi locais tentariam matá-lo, forçando o clone de Senshi a intervir para mantê-lo vivo, tornando Senshi o alvo principal e colocando-o contra eles. Uma exploração perfeita para tirar proveito da proteção garantida de Senshi. Emocionado com a genialidade do seu feito, Danzou agiu imediatamente, máscara no rosto, sem subordinados, deixando a raiz sozinho. Para que levar alguém? Senshi teria que protegê-lo de qualquer maneira, e além disso, era uma missão suspeita. Sob o céu noturno, Danzou corria pela floresta como nos tempos antigos. O clone de madeira de Senshi o seguia, caminhando despreocupadamente. Senshi estava intrigado. O que Danzou está aprontando?
O mundo é tão grande. Ele saiu viajando por impulso? Ou está fugindo de Konoha depois de fracassar na confusão do bilhão? Ele o seguiu, logo vendo Danzou correr por uma distância considerável. Sem medo de esgotar seu chakra, o velho rabugento cruzou o país do fogo, o país das termas e chegou ao país do relâmpago. Entre os adversários de Konoha, Komogakure, do país do relâmpago, era o maior espinho. Evidentemente, Danzou planejava usar a dissuasão nuclear de Senshi para lhes dar uma lição. Dentro do território da Terra do Relâmpago, Danzou consultou algumas fichas de informações, verificou seu caminho e prosseguiu. Seu destino, um tesouro na Terra do Relâmpago. Ele roubaria o dinheiro, transferiria a culpa e sairia rico. Logo Senshi e Danzou chegaram ao local. Ao redor, ninjas de como faziam a guarda. Danzou caminhou com ar de superioridade até o tesouro, sendo imediatamente avistado pelos guardas. Eles latiram. Pare! Este é um tesouro restrito. Entrada proibida para pessoas não autorizadas. Por trás da máscara, Danzou ostentava um sorriso cruel, falando com frieza. Dou-lhes 1 minuto. Abram o cofre e saiam. Quem ainda estiver aqui depois de 1 minuto, morre. Os guardas de como trocaram olhares perplexos, e a comoção chamou a atenção do capitão Odoi. Ele avaliou o intruso mascarado e perguntou aos seus homens, por que tanto alvoroço? Eles responderam, capitão, um bêbado apareceu causando problemas. Ele simplesmente disse, Odoi entendeu, expulsem-no. Um shinobi avançou, prestes a expulsar Danzou. Mas antes que pudesse se aproximar, Danzou atacou e o atingiu no estômago, derrubando-o. Desgraçado! Gritou Odoi. Ele está aqui para causar problemas, acabem com ele. Os outros guardas saltaram em uníssono. Danzou não resistiu. Ele queria vê-los furiosos, para que ameaçassem sua vida, forçando Senshi a intervir. Com o clone de madeira de Senshi tão poderoso, esses guardas seriam destruídos instantaneamente, certo? Exceto pelos socos que o atingiam, Senshi não se moveu de sua posição privilegiada em uma árvore. Ele viu claramente que Danzou estava tentando explorar uma brecha. Danzou queria forçar Senshi a agir. Contudo, enquanto eles não estivessem realmente tentando matar Danzou, não havia necessidade de Senshi intervir. Enquanto isso, Senshi não conseguia deixar de se maravilhar. Verdadeiramente digno de ser a raiz de Konoha, o ancião das trevas. Vejam como ele suporta uma surra sem emitir um som. Rangendo os dentes, Danzou suportou a saraivada de golpes, igualmente perplexo. Droga, Senshi, por que você não intervém? Pela sua lógica, Senshi já deveria ter desferido um golpe estrondoso. Seria possível que ele ainda não estivesse em perigo suficiente? Talvez não tivesse se ferido com gravidade o bastante. Consequentemente, Danzou rosnou para os guardas como: qual é o problema de vocês? Não tomaram café da manhã? Vocês chamam isso de soco? Vocês se chamam de ninjas? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 81. Enquanto os ninjas de Kumo que guardavam o tesouro observavam, a princípio pretendiam apenas dar uma pequena lição a Danzou. Afinal, ele não era o primeiro bêbado a aparecer causando problemas perto do tesouro. Mas quando Danzou ousou proferir frases tão valentonas, eles não viram motivo para se conter. Ei! Se você tivesse comido mais alguns amendoins, não estaria falando esse tipo de besteira. Bata nele. Quem já ouviu falar de um pedido tão estranho? Bata no cara que já está fumando. Bata nele até que ele esteja quase morto. Continue até que ele fique sóbrio. Num instante, uma torrente de socos caiu sobre Danzou como uma tempestade feroz. A princípio, Danzou esperou que Senshi interviesse. Certamente, assim que Senshi atacasse, esses ninjas revidariam, e no processo Senshi os eliminaria. Então Danzou poderia saquear o tesouro e partir tranquilamente. Mas ele permaneceu consciente apenas o tempo suficiente para perceber que Senshi não tinha intenção de intervir. Antes que pudesse rosnar ou reclamar, perdeu a consciência. Do seu ponto de vista privilegiado, Senshi observava Danzou atentamente. Vendo que Danzou apenas havia sido nocauteado, sua vida não corria perigo real, Senshi não sentiu vontade de intervir. Quando os guardas finalmente se cansaram de espancá-lo, levaram Danzou, que mal respirava, silenciosamente, e o deixaram na entrada do hospital de Konoha na manhã seguinte, desaparecendo sem deixar rastro. Tudo estava calmo naquela noite, até que o amanhecer trouxe notícias chocantes que abalaram os altos escalões de Konoha. O chamado Konoha F3 correu para o hospital completamente atordoado. Na unidade de terapia intensiva, lá estava Danzou, enfaixado da cabeça aos pés como uma múmia. O F4 de Konoha, o Okage e os outros 3 anciãos, jamais esperaria se encontrar novamente nessas circunstâncias. Danzou havia recuperado a consciência fervendo de raiva por dentro, envolto em bandagens brancas como uma múmia. Outra pessoa talvez tivesse chorado lágrimas amargas de arrependimento, mas não Danzou. Ele não era um homem comum. Em vez disso, ele fervia de raiva contra Senshi. Ele tentará explorar as regras de Senshi, apenas para se dar mal. Enquanto ele não estivesse prestes a morrer, Senshi simplesmente não moveria um dedo. Danzou, o que aconteceu? Perguntou Hiruzen Sarutobi com uma expressão extremamente séria e furiosa. Como o homem que deveria auxiliar o Okage podia ser espancado dessa forma em sua própria vila? Isso significava que Konoha não era mais segura para ninguém? Se nem mesmo Danzou conseguia se proteger, o que dizer dos aldeões comuns? Omura Mitokado e Koharu Utatani exibiam expressões igualmente sombrias. Suas testas estavam franzidas de preocupação. Após questionar a equipe do hospital, Omura falou em voz baixa. Precisamos punir o culpado severamente. Conversei com os médicos, aparentemente em toda a história do Hospital Konoha, eles nunca trataram ninguém tão horrivelmente ferido. Ao ouvirem isso, Hiruzen e Koharu assentiram seriamente. A declaração quase fez Danzou perder a compostura, pois ele próprio não havia percebido que tinha apanhado tanto.
Interiormente, ele amaldiçoou Senshi. Maldito Uzumaki Senshi, confiei em você só para você me trair. Claro, a verdade era que sua tentativa de explorar uma brecha tinha saído pela culatra. Senshi sempre exigia 2 pagamentos por um trabalho e Danzou só estava pagando por um. Ele estava sonhando acordado. Pouco tempo depois, o clone de madeira de Senshi transmitiu tudo para o próprio Senshi, que estava sentado em sua mesa de escritório na Academia Ninja de Amegakuri. Pô, ele quase cuspiu água para todo lado, rindo assim que recebeu a notícia. Se já houve alguma operação mais hilária do que a de Danzou, Senshi não conseguia se lembrar. Essa tentativa de enganar o sistema era realmente idiota, mas também bastante engenhosa, de certa forma. Danzou, aquele velho trapaceiro, realmente tentou uma façanha dessas? Eu, Uzumaki Senshi, devo admitir que ele tem algum talento. Um verdadeiro masoquista, nosso rei do saco de pancadas. Enquanto ele ria baixinho, Karin entrou anunciando: Senshi, a irmã Konan veio te ver. Karin esperava encontrar rumores mais picantes entre Senshi e outras Kunoishis, mas não encontrou nenhum. Ela aprovava a irmã Konan, no entanto, e estava esperando para ver se haveria alguma rola. Sem que ela soubesse, a vida pessoal de Senshi não era tão dramática quanto ela imaginava. Deixando Karin de lado seus pensamentos, Konan logo chegou ao escritório. Senshi perguntou: Konan, o que houve? Então, do nada, ele estendeu a mão e bagunçou os cabelos ruivos cuidadosamente penteados de Karin, formando um ninho de passarinho, o que a fez revidar com socos indignados nas costas dele. Ela tinha acabado de lavar e pentear o cabelo direitinho, e agora estava tudo arruinado de novo. Assim que a pequena confusão se acalmou, Konan olhou para Senshi com hesitação. Os olhos de Karin brilharam de curiosidade. Será que Konan queria falar sobre algo particular, mas se sentia constrangida em dizer isso na frente dela? Mas acabou que seu palpite estava errado. Senshi, ao ver a expressão preocupada de Konan, deduziu que algo devia estar errado com a academia ou o abrigo para refugiados. Konan, há algum problema com a academia ninja ou com o abrigo? Perguntou. Ambos representavam um grande gasto para suas finanças, mas ele não se importava em gastar dinheiro se isso contribuísse para sua vontade da chuva. Afinal, o dinheiro gasto retornaria rapidamente na forma de taxas de missão e pontos de mercenário. Konan parecia dividida, mas finalmente disse o que pensava. A saúde de Nagato tem piorado, cada dia piora. Estou preocupada. Você tem alguma maneira de ajudá-lo? Ela olhou para ele, os olhos cheios de esperança, embora também de ansiedade. A condição de Nagato era bastante peculiar, e o ninjutsu médico comum era inútil. Senshi percebeu que isso era uma boa notícia, de certa forma, pois significava que Konan confiava nele o suficiente para revelar a vulnerabilidade secreta de seu parceiro. Na Akatsuki havia muitas alianças instáveis, mas Senshi era diferente. Ele havia contribuído enormemente para a organização. Após uma breve pausa, Senshi decidiu contar a ela parte da verdade. Na história original, Konan morreu acreditando que o Rinnegan de Nagato sempre fora dele, sem jamais saber a verdadeira história. Ele explicou: Konan, o agravamento do estado de Nagato é causado pelo seu Rinnegan. Não era originalmente dele, alguém o transplantou para ele quando criança. Mesmo sendo um Uzumaki com enormes reservas de chakra, ele não consegue suportar o esforço de usar continuamente esse olho. Atonita, Konan insistiu por detalhes. Se qualquer outra pessoa tivesse dito essas coisas, ela poderia ter ignorado, mas Senshi tinha suas próprias redes de inteligência mais profundas. Além disso, os sintomas de Nagato coincidiam com a explicação de Senshi. Konan lembrou-se de como a saúde de Nagato piorava a cada uso do Rinnegan. Senshi continuou: qualquer uso forçado de um Kekkei Genkai estrangeiro pode ser muito prejudicial. Por exemplo, o gênio de Konoha, Kakashi, tem apenas um Sharingan que ele não consegue controlar totalmente, drenando constantemente. Para Nagato, o Rinnegan é muito mais avançado que o Sharingan, então é natural que o esteja prejudicando. Konan acreditava nele em cerca de 70 a 80%. Ela perguntou: você tem uma solução? Claro, ela sabia da dimensão do problema, os problemas de Kakashi nunca haviam sido resolvidos, apesar de ter os melhores de Konoha ao seu lado. Senshi inicialmente fingiu relutância. Bem, Konan, a maneira mais fácil de deter o declínio de Nagato é remover o Rinnegan. Mas como líder da Akatsuki, ele não pode simplesmente abrir mão dele. O rosto de Konan se contorceu em preocupação. De fato, continuar usando o Rinnegan o arruinaria, mas jogá-lo fora era impossível. Senshi percebeu sua angústia. Era o momento certo para revelar o próximo passo. Tossindo levemente, ele acrescentou: remover os olhos dele é o método normal, mas existe outra maneira que pode resolver o problema de Nagato para sempre. Os olhos de Konan brilharam. Sério? Um método para mantê-lo saudável e preservar o Rinnegan? Sim, garantiu Senshi. Antes que ela pudesse questionar, Karin interveio. Irmã Konan, se o Senshi diz que consegue, é porque ele consegue mesmo. Nunca ouvi falhar em nada. Sim, Karin era a assistente perfeita, corroborando as afirmações de Senshi. Konan ainda tinha uma pontinha de ceticismo, no entanto. Senshi não era conhecido por suas habilidades médicas, e Konoha também não conseguirá resolver os problemas de Kakashi. Será que ele realmente conseguiria resolver o problema do Rinnegan de Nagato? Então Senshi decidiu mostrar a ela uma história de sucesso. Orochimaru usou uma técnica chamada reencarnação do cadáver vivo, Fushi Tensei. Quando ela falha, é quase certo que você ficará à beira da morte. Não faz muito tempo ele falhou e estava à beira da morte, mas eu o salvei. E agora ele está melhor do que nunca. Karin, assentindo fervorosamente, insistiu: sim, com certeza. Orochimaru estava em péssimo estado naquela época. Ela estava apenas blefando, pois na verdade não estava presente durante a operação de Orochimaru, mas desempenhou o papel de assistente leal com perfeição. Chocada, Konan perguntou: você salvou Orochimaru da morte iminente? E ele está totalmente bem agora? Quando Senshi assentiu, ela percebeu que isso poderia significar que ele realmente poderia ajudar Nagato, mas ela precisava de detalhes.
Senshi interpretou a pergunta não verbalizada dela. Então, você quer que eu trate o Nagato? Se é isso que você quer, eu posso fazer, mas... Ele fez uma expressão preocupada. Conan, estamos todos juntos na Akatsuki, mas isso não será fácil, e você deveria entender o que eu quero dizer. Ele fez uma pausa com um toque de provocação na voz. Conan revirou os olhos. Ela tinha ouvido de Nagato que Senshi exigia taxas altas por tudo, então esperava que ele pedisse uma grande comissão. Mesmo assim, ela não tinha escolha, a vida de Nagato estava em jogo. Enquanto isso, em uma das bases de Orochimaru vestia uma bata hospitalar e estava deitado em uma cama. Ele havia retornado às pressas de Komogakure, após obter o Sharingan e o Byakugan, ansioso para transplantá-los. Ele desejava o Sharingan há muito tempo, desde que fora subjugado pelo Dojutsu de Itachi. No passado, temia que seu corpo não fosse forte o suficiente para suportar o transplante, mas agora, graças à fruta Yamata no Orochi, sentia-se invencível. Ao lado da cama, Kabuto realizava os procedimentos. Após implantar com sucesso um Sharingan no olho direito de Orochimaru, ele se virou para o outro. De repente, um portal dimensional vermelho e preto rodopiante se abriu sob a cama de Orochimaru. Quando Kabuto olhou para trás, tanto Orochimaru quanto a cama haviam desaparecido. Para onde foi o Lorde Orochimaru? Junto com a cama. A Megakure, Academia Ninja, escritório do diretor. Um vórtice vermelho escuro semelhante surgiu nas proximidades, diante de Senshi, Karin e Conan. Então, uma cama de hospital apareceu de repente com Orochimaru deitado nela, vestido com roupas de paciente. Ele piscou, revelando um par de olhos desiguais, sua pupila esquerda dourada e seu Sharingan direito recém-transplantado. Chocado, ele percebeu que Senshi o havia teletransportado no meio da cirurgia. Droga, Senshi. Eu estava no meio de uma operação crítica. E se eu estivesse na metade de um transplante de coração? Karin, Conan e Senshi ficaram paralisados com a cena. Então, o absurdo cômico os fez rir. Karin foi a primeira a se descontrolar, caindo na gargalhada ao ver os olhos desiguais de Orochimaru. Até mesmo a compostura gélida de Conan vacilou por um segundo, embora ela tenha fingido rapidamente que nada tinha acontecido, voltando à sua postura distante. Tomado pela raiva e pelo constrangimento, Orochimaru exigiu: Senshi, o que significa isso? Eu estava no meio de uma cirurgia importante. E se algo tivesse dado errado? Seus olhos heterocromáticos deram à cena um toque bizarramente engraçado, fazendo Senshi se esforçar para não rir. Ele tossiu, evitando olhar diretamente para o rosto estranho de Orochimaru. Desculpe, mas estou em uma negociação importante com uma cliente agora. Ela quer falar com alguém que já usou meu produto. Então, poderia compartilhar suas experiências de antes e depois de adquirir a fruta Yamata no Orochi? Ao perceber que Senshi o arrastar até ali para algum evento promocional, Orochimaru quis protestar, mas se conteve. Ele era o principal cliente de Senshi, e Senshi também possuía um poder aterrador. Ofendê-lo poderia lhe causar sérios problemas. Além disso, se aquilo se revelasse uma grande venda, significaria muito dinheiro, e Orochimaru gostava de muito dinheiro. Então, ele assentiu. A primeira pergunta de Conan, no entanto, deixou Senshi e Orochimaru tensos. Senshi não disse que seu corpo estava totalmente bem agora? Por que você ainda está em uma mesa de cirurgia? Orochimaru esclareceu rapidamente. Estou perfeitamente bem. Eu estava apenas realizando um transplante para o novo Sharingan, só isso. Saltando da cama para o pátio da academia, ele formou selos de mão com facilidade. Uma forma serpentina gigante manda ou alguma outra cobra foi invocada. Orochimaru saltou habilmente para cima de sua cabeça, desfez o jutsu de invocação e pousou levemente ao lado de Conan e Senshi. Seus movimentos rápidos e graciosos provavam que ele estava realmente saudável. Com isso, Senshi soltou um suspiro de alívio. Essa demonstração deveria impressionar Conan. Se eles conseguissem garantir um contrato de centenas de milhões novamente, seria perfeito. Orochimaru também sabia que se arruinasse a apresentação de Senshi, este o faria pagar caro. Assim, após exibir seu bom estado de saúde, Orochimaru encarou Conan e continuou. Não faz muito tempo. Capítulo 82. Depois de ouvir tudo aquilo, Conan entendeu que Orochimaru realmente estivera à beira da morte, mas fora salvo por Senshi, e depois disso ficará ainda mais saudável. Mesmo assim, ela franziu levemente a testa e perguntou: será que Nagato também poderia usar o mesmo método para ficar mais forte? Embora Orochimaru não soubesse por que Nagato precisava de um aumento de poder, ele respondeu firmemente: Conan, você sempre pode confiar na capacidade de Senshi para resolver problemas. Senshi ficou entusiasmado ao saber disso. Karin atuava como sua assistente de propaganda número 1, e agora parecia que Orochimaru, o cliente rico, ou otário, estava atuando como assistente de propaganda número 2. Quando se deparasse com grandes negócios, ele poderia contar com a ajuda de Karin e Orochimaru para fechá-los. Após contar a Conan como Senshi não apenas restaurou sua saúde, mas também lhe concedeu novos poderes incríveis, Orochimaru continuou: meu corpo está em um estado de condição física excepcional. Com a ajuda de Senshi, adquiri habilidades extraordinárias. Ao terminar, Orochimaru ativou sua forma Yamata no Orochi. Rugido. De repente, Orochimaru se transformou de uma única cabeça em 8. A cabeça de serpente do meio tinha 70 a 80% da aparência do rosto de Orochimaru, enquanto as outras 7 cabeças eram de um branco pálido. Svi. Aquelas 8 enormes cabeças de serpente cuspiram 8 espadas de uma só vez. Palmas, palmas, palmas. Apesar de Karin detestar Orochimaru por considerá-lo um sujeito repugnante, ela ainda assim aplaudiu o espetáculo. Era realmente impressionante. Ela podia até não gostar dele pessoalmente, mas não podia negar a extravagância da sua demonstração. Orochimaru bufou, recolheu suas espadas e voltou à sua forma normal. Conan parecia claramente chocada, e Orochimaru sentiu um certo orgulho por isso.
Comparada àqueles dois brutamontes musculosos de Komogakure que não se impressionaram, pelo menos Conan parecia atonita. Se o shinobi de Komo fosse um pouco mais esperto, talvez não tivesse conseguido enganá-los tão facilmente. A aura intensa e a vitalidade transbordante que Orochimaru exibia em sua forma Yamata no Orochi fizeram Conan reconhecer que a solução de Senshi realmente tinha algum mérito. Ela agora estava muito mais confiante de que Senshi poderia resolver o problema de Nagato. Ainda assim, pensando na nova forma de Orochimaru, ela falou baixinho com Senshi: a taxa de comissão não é um problema. Mas você consegue encontrar uma fruta que não transforme Nagato em uma cobra? Ter 8 cabeças de cobra é bem nojento. As palavras de Conan deixaram Senshi momentaneamente sem palavras e Orochimaru profundamente ofendido. Quem disse que 8 cabeças de cobra são feias? Elas são incríveis, resmungou ele mentalmente. Claramente Conan não tem a menor noção de estética. Sem querer ver Orochimaru e Conan discutindo, ambos eram clientes valiosos, Senshi rapidamente teleportou Orochimaru para longe, especialmente porque olhar para seus olhos de cores diferentes fez Senshi querer rir novamente. De volta à base de pesquisa de Orochimaru, Kabuto esperou apenas um pouco quando Orochimaru reapareceu. Ao vê-lo, Kabuto exclamou: Lorde Orochimaru, o senhor está bem? Foi Senshi quem fez isso? Orochimaru assentiu. Sim, foi Senshi quem me teletransportou. Ao ouvir que Orochimaru estava bem, Kabuto respirou aliviado. Então, devo continuar a cirurgia no seu outro olho Sharingan, meu senhor? Mas Orochimaru o dispensou com um gesto de mão, com uma expressão séria no rosto. Kabuto, tenho uma pergunta e preciso que você me responda com sinceridade. Ajustando os óculos solenemente, Kabuto respondeu: Sim, Lorde Orochimaru, pergunte à vontade. Serei completamente honesto. Com um olhar intenso, Orochimaru perguntou: minha forma Yamata no Orochi possui beleza artística? Uma pergunta justa para Kabuto, cujo senso de arte era único. Mesmo que Orochimaru fizesse brotar um rosto em sua barriga, Kabuto provavelmente o acharia esplêndido. Ele respondeu com franqueza: Lorde Orochimaru, sua forma Yamata no Orochi é absolutamente o ápice da arte no mundo ninja. Com isso, Orochimaru ficou mais tranquilo. Obviamente, Conan ou não entendia de arte ou não tinha bom gosto. Se ele e Kabuto consideravam aquela forma de serpente de 8 cabeças o ápice da beleza, então o problema devia estar na estética de Conan. Enquanto isso, na sala do diretor de Amegakure, Senshi e Conan ainda discutiam a missão. A única reclamação de Conan, além de querer que Nagato se recuperasse, era garantir que ele não ficasse com a aparência de um monstro cobra. Senshi não se importava com isso. Se Conan tivesse insistido que Nagato também ganhasse 8 cabeças, isso poderia ter sido difícil. A fruta Yamata no Orochi não necessariamente reapareceria nos sorteios, mas havia muitas outras possibilidades. Vendo Senshi tão quieto, Conan se aproximou e acrescentou: o preço não é problema. Só não faça essa cara de cobra para Nagato. Senshi percebeu que aquela era sua chance de estipular um preço alto. Se ela não queria um resultado de 8 cabeças, tudo bem. Ele só precisaria continuar extraindo novas frutas do sistema. Refletiu brevemente sobre isso e então disse: Conan, ofereço um preço especial para amigos e familiares, um total de 150 milhões de ryu. E eu resolvo o problema de Nagato. Aquilo certamente não foi barato. O Shiriku dos 12 Guardiões Shinobi valia apenas 30 milhões de ryu. O preço que Senshi pediu era, na prática, o custo de 5 Shiriku. Mas Conan daria conta do recado. Akatsuki tinha dinheiro, e esta era uma causa nobre. Gastar 150 milhões pelo bem-estar de Nagato era uma pechincha. Após pensar um pouco, Conan concordou. Tudo bem, eu te pagarei 150 milhões de ryu para cuidar da saúde de Nagato. O sistema emitiu um sinal sonoro no ouvido de Senshi. Nova missão de emprego aceita. Cliente, Conan. O objetivo: resolver o problema de saúde de Nagato. Recompensa: 150 milhões de ryu. Classificação: classificação S. Bônus de missão: 150 mil pontos de emprego. Senshi estava radiante. Ele acabará de ganhar uma quantia enorme de Orochimaru e agora tinha conseguido um trabalho igualmente valioso com Conan. E curar o corpo de Nagato seria fácil. Ele simplesmente usaria os recursos do sistema. Senshi deu um sorriso sincero para Conan. Sem problemas, a saúde de Nagato está praticamente curada. Conan, acreditando na demonstração de Senshi e Orochimaru, sentiu-se segura. Sim, Senshi cobrava honorários altos, mas em troca, ele realmente entregava resultados. Com o corpo de Nagato enfraquecendo progressivamente, Conan estava extremamente preocupada. Agora, com a ajuda de Senshi, seu fardo foi aliviado. Ela saiu do escritório sentindo-se mais leve, com as outras tarefas concluídas e a vila prosperando. Nesse ritmo, tudo estava melhorando para Megakure e para Akatsuki. Após a partida de Conan, Senshi repentinamente pressentiu algo através de seu clone de madeira. Sasuke ansiava por superar seu atual patamar. Sabendo disso, Senshi ponderou: talvez seja a hora de ensinar a Sasuke e Naruto sobre o conceito da raia, de dedicação incessante às missões. A vida nunca para nem as missões. Ele também percebeu que já fazia um bom tempo desde a última vez que visitará aquelas mudas pessoalmente. Se as ignorasse por muito tempo, elas poderiam crescer tortas. Então decidiu voltar a Konoha em breve. Mas primeiro vamos experimentar o jutsu médico da Karin. Ele planejava levá-la consigo para conhecer alguns refugiados Uzumaki recém-chegados. Na fronteira da Terra da Chuva, sob a liderança de Uzumaki Takumori, Uzumaki Haruko e os outros finalmente chegaram. Mas após uma jornada tão árdua, estavam à beira do colapso. Ao longo do caminho encontraram bandidos, todos estavam feridos. O braço direito de Takumori estava dormente e inutilizado. Haruko e os demais estavam exaustos, famintos e com sorte de estarem vivos apenas porque o sangue Uzumaki lhes conferia corpos robustos. Pum! Uma criança de 4 anos caiu no chão novamente, fraca demais para continuar.
Takumori perguntou ansiosamente. Sobrou alguma comida? Deem um pouco para ele. Assim que atravessarmos esta floresta estaremos no território de Ami. Mas todos balançaram a cabeça negativamente. Haruko disse baixinho. Tio Takumori, não comemos desde o meio-dia de ontem. Suas palavras os mergulharam em desespero. Eles já haviam perdido alguns membros do clã. Agora, tão perto da Terra da Chuva, não suportariam mais mortes. Haruko hesitou, depois ofereceu. Vou procurar frutas silvestres ou algo assim para giro na floresta. Ela mancava em direção às árvores, apenas para avistar olhos verdes e sinistros piscando na escuridão. Os outros ofegaram e uma matilha de lobos o cercava. Takumori estava ferido demais para lutar, e os demais estavam quase mortos de exaustão. Seriam todos devorados? Nesse instante, um portal giratório de espaço vermelho escuro apareceu, e Senshi e Karin surgiram atrás de Haruko. Um lobo gigante avançou sobre Haruko naquele mesmo momento. Ela empalideceu de terror, certa de que estava perdida. Mas uma irmã mais velha, ruiva e desconhecida surgiu ao seu lado, erguendo a mão calmamente. Suzano! Bum! Um gigante esquelético rosado materializou-se, despedaçando os lobos instantaneamente. Até mesmo o lobo alfa foi derrotado em poucos movimentos. O grupo Uzumaki, agora desabrigado, observava em choque. Mas logo perceberam que aquele jovem e aquela jovem, assim como eles, tinham cabelos ruivos impressionantes, claramente também eram Uzumaki. Examinando os membros esqueléticos e famintos do clã, Senshi retirou uma pilha de torradas e pães embalados do armazenamento do sistema e os distribuiu. Nesse momento, os olhos de Karin brilharam. Senshi, eles estão quase desmaiando de fome, não é? Por que não me deixa preparar uma boa refeição para eles? Ela se lembrou de já ter experimentado a culinária Suzano antes. Senshi a interrompeu rapidamente. Por favor, não. Eles não estão em condições para o seu estilo de culinária agora. Use apenas seu ninjutsu médico, isso será suficiente. Enquanto isso, Konan passeava pelas ruas movimentadas de Amegakure. Graças aos esforços de Senshi, a cidade fervilhava com novos moradores e refugiados que retornavam. Muitos aldeões exibiam expressões alegres. As pessoas cumprimentavam Konan com reverência. Olha, é a Anjo-sama. Nossa, você tem razão, ela é tão bonita. Ela está sorrindo mais desde que Senshi-sama voltou. Konan, antes conhecida por sua beleza gélida, de fato exibia um leve toque de calor ultimamente. Os observadores sussurravam que Senshi devia ter feito algo benéfico para a vila, deixando Anjo-sama feliz. Seu sorriso fugaz apareceu e desapareceu, mas aquele único momento de brilho primaveril encantou a todos. Konoha, campo de treinamento do distrito Uchiha. Naruto e Sasuke acabavam de terminar um intenso treino e sentaram-se de lado para descansar. Naruto, ofegante, brincou. Sasuke, continue assim e logo eu te ultrapasso. Sasuke zombou. Último colocado. Acha que pode me vencer? Volte daqui a 100 anos. Sua boca dizia isso, mas, na verdade, a rápida evolução de Naruto o obrigou a se esforçar mais do que nunca. De jeito nenhum ele permitiria que aquele último colocado falastrão o deixasse para trás. Ali perto, a mente de Naruto divagou para outra coisa. Merecemos uma recompensa depois de um treino tão incrível. Seria perfeito se pudéssemos comer uma tigela de ramen do Ichiraku agora mesmo. Sasuke revirou os olhos. O que tem de tão especial nisso? Ele não era fã do Ichiraku Ramen, mas Naruto sempre tentava arrastá-lo para lá. Aliás, o passatempo favorito de Naruto era torcer para que Iruka-sensei ou Sasuke lhe oferecessem um jantar no Ichiraku. Naruto deu de ombros. No fim das contas, ramen era ramen. Sentado sob o céu crepuscular, ele sentia que depois de treinar com Senshi, sua vida havia mudado drasticamente. Ele e Sasuke eram agora os dois mais fortes da academia, com Iruka e os outros alunos reconhecendo sua força. Desde criança, Naruto ansiava pelo reconhecimento das pessoas, e finalmente o havia conseguido. Seu único incômodo era que Sasuke monopolizava a atenção de todas as garotas, especialmente a de Sakura. Ao perceber o olhar estranho de Naruto, Sasuke disparou. Por que você está me olhando assim, Naruto? Naruto não respondeu, pensando em silêncio sobre o que fazia Sakura gostar tanto de Sasuke e se ele deveria tentar imitá-lo. Talvez ele devesse simplesmente se transformar em Sasuke e perguntar a ela cara a cara. Vendo perdida em pensamentos, Sasuke rosnou. Idiota, se você tem tempo para divagar, use-o para treinar mais. Pare de pensar em bobagens infantis. Com isso, Sasuke começou a refletir sobre seu próprio crescimento. Sob a tutela de Senshi, seu poder havia atingido o nível de um Jounin comum, mas ele sentia que estava ficando mais lento. A diferença entre ele e aquele homem ainda era enorme. Franzindo a testa, ele se aproximou do clone de madeira de Senshi, erguendo o rosto seriamente. Senshi-sensei, sinto que meu progresso estagnou recentemente. Como posso ficar mais forte mais rápido? Terra da Chuva, perto do abrigo para refugiados. Senshi e Karin acabavam de acomodar os recém-chegados do clã Uzumaki. As histórias sobre as dificuldades que enfrentaram eram terríveis. Sem sua constituição robusta, muitos teriam morrido de fome há muito tempo. Karin estava de braços cruzados com uma expressão carrancuda, estava irritada porque Senshi se recusará a deixá-la cozinhar. Idiota. Nem me dá a chance de mostrar o que sei cozinhar, pensou ela. Afinal, ela quase matou Sarada em outra linha do tempo com sua culinária de Suzano. Mas então Haruko, aquela jovem ruiva, aproximou-se timidamente. Irmã Karin, poderia curar os ferimentos de Yutai, por favor? Parecia que ele havia se machucado, mas não queria incomodá-la. Ela sentiu. Claro, leve-me até ele. Haruko explicou que Takumori estava preocupado que Karin não tivesse chakra suficiente para curar todos. Então os membros do clã levemente feridos tentaram se virar sozinhos. Ao ouvir isso, Senshi sorriu de canto. Eu já te disse, você deveria ter praticado mais ninjutsu médico em vez dessa sua culinária bizarra. Agora as pessoas duvidam das suas habilidades. Karin fez beicinho, irritada.
Como ele podia repreendê-la numa hora dessas? Ele é tão irritante. Ainda assim, as crianças próximas observavam os dois com inveja. Aquela interação parecia tão natural como uma verdadeira família. Karin foi curar o garoto chamado Yutai. Enquanto isso, as informações do clone de madeira sobre o platô de Sasuke chegaram a Senshi. Então, hora de transmitir mais do espírito de missão. Ele disse a Karin, em breve iremos a Konoha para tratar de um assunto. Vamos ver aquelas mudas, para que não cresçam tortas na nossa ausência. E assim, Senshi se preparou mais uma vez para pisar em Konoha. Capítulo 83. Voshush. Localização: Vila da Folha, Distrito Uchiha, campo de treinamento. Ao longe, Sasuke e Naruto avistaram algo familiar, um vórtice vermelho escuro girando no ar. Reconheceram imediatamente o portal espacial de Senshi. Usando seu poder de teletransporte, Senshi chegou ao local com Karin. No momento em que saíram, Sasuke e Naruto ficaram visivelmente animados. Eu sabia que vocês dois apareceriam, Senshi disse com um leve sorriso, enquanto ele e Karin emergiam do portal. Ao ver Senshi, Sasuke não conseguiu conter sua alegria. Senshi-sensei. Naruto, mais distante, acenou freneticamente enquanto corria em direção a ele. Senshi-sensei. Karin-chan. Que ótimo! Fico muito feliz em ver vocês dois de novo. Ao ouvir isso, Karin bufou um pouco, assumindo uma postura mandona. Não me chame de Karin-chan. Deveria ser Karinei-chan. Naruto assentiu com entusiasmo. Entendi, Karin-chan. Exasperada, Karin começou a arregaçar as mangas como se quisesse fazer Naruto sentir o sofrimento de Suigetsu. Ao ver isso, Naruto rapidamente assumiu uma postura defensiva. Nesse instante, Senshi interveio antes que uma briga de verdade pudesse começar. Ele fez um movimento rápido para replicar uma cena de matar com um tapinha na cabeça, quase como se estivesse criando uma nova pintura mundialmente famosa. Sovosh. Num único movimento rápido, Senshi se posicionou atrás de Karin e Naruto, colocando uma mão na cabeça de cada um. Se Sasuke tivesse entrado no meio, eles poderiam ter tirado uma foto de grupo tocante de professor e alunos. Com a intervenção de Senshi, toda a agressividade de Karin foi redirecionada para ele. Naruto não conseguiu conter o riso ao ver como o cabelo ruivo cuidadosamente penteado de Karin se transformou num ninho de passarinho por causa do afago na cabeça de Senshi. O próprio Naruto recebeu o mesmo tratamento desarrumado, mas não se importou nem um pouco. Ele até cogitou fazer o mesmo com Sakura, sem perceber que essa poderia ser uma ótima maneira de levar uma surra. Senshi, é claro, não fazia ideia de que Naruto estava aprendendo um novo golpe autodestrutivo com ele. Após aquele pequeno desentendimento, Senshi retirou itens do espaço do seu sistema para distribuir. Uma porção de Ichiraku Ramen para Naruto, tomates frescos para Sasuke, os seus favoritos, espetos de dango para Karin. Então, ele convidou as três crianças para se sentarem de lado para uma pequena pausa. Assim que se acomodaram, Sasuke deu uma mordida no tomate e se dirigiu a Senshi. Senshi-sensei, existe alguma maneira de eu e o Naruto continuarmos aumentando nossa força ainda mais rápido? Naruto aderiu com entusiasmo. Sensei, eu também quero ficar mais forte. Quero mais reconhecimento dos aldeões. Senshi sentiu-se bastante satisfeito. Estava à espera que fizessem essa pergunta e abrissem caminho para suas aulas. Limpando a garganta, começou. Para ficar mais forte rapidamente, você precisa de um objetivo claro e esforço constante. Não sou nenhum prodígio, nem nasci em um clã prestigioso. O motivo de eu ter chegado até aqui é simples. Foco em missões, suando a camisa sem parar e dando tudo de mim. Sasuke e Naruto ouviram com atenção absoluta. Sasuke, particularmente ansioso, disse: Por favor, nos guie, Senshi-sensei. Senshi assumiu uma expressão séria, tornando-se um tanto solene ao declarar. A única mesmo de ficar mais forte rapidamente é completar missões. Muitas delas em um ritmo frenético. Você ganhará experiência em cada missão, forjada em combate real, aprimorando-se através das tarefas até se transformar de verdade. Esse é o caminho mais seguro para a verdadeira força. A princípio, os garotos ficaram atônitos. Senshi percebeu que precisava explicar melhor, ou eles não entenderiam por que realizar missões era tão crucial. Realizar missões traz muitos benefícios, continuou ele. Primeiro, aprimora suas habilidades de resolução de problemas. Segundo, você pode ver sua força aumentar por meio de experiências práticas. Finalmente, ao concluir uma missão, você também é pago por ela. É uma combinação perfeita. Resumindo, para ficar mais forte, você precisa fazer muitas missões. Entendeu? Naruto e Sasuke ainda pareciam um pouco céticos. Sasuke observou, mas sensei, muitos ninjas em Konoha passaram anos fazendo missões e ainda não ficaram tão fortes assim. Senshi acenou com a mão, é porque eles não estão aceitando missões suficientes. Só quando se acumula uma quantidade suficiente é que se consegue um salto qualitativo. O número de missões deles é muito baixo e eles não se esforçam o suficiente, por isso não vem um progresso rápido. Nesse instante, Karin, cumprindo seu papel de excelente assistente, deu um depoimento pessoal. Vou confirmar que Senshi está falando a verdade. Ele ficou tão forte justamente por ter passado incontáveis anos em missões praticamente ininterruptas. Karin não estava falando bobagens. Ela vinha seguindo Senshi há algum tempo e nunca o vira realizar um treinamento típico. Para ele, cada missão era, na prática, uma combinação de descanso e prática. Seu Mangekyou Sharingan Eterno havia testemunhado claramente como Senshi, acumulando tarefas, construiu poder suficiente para dominar o mundo ninja. Ao ouvirem falar do sucesso de Senshi, e com o apoio de Karin, Sasuke e Naruto começaram a acreditar. Se Senshi-sensei e Karin disseram isso, como poderia estar errado? Ansiosamente Naruto disse, então vamos fazer isso, Datebayo. Sasuke e eu começaremos a aceitar missões. Sasuke assentiu com a cabeça em concordância.
Não é à toa que nosso progresso estagnou ultimamente, parece que não fizemos missões suficientes. De agora em diante dedicaremos o máximo de tempo possível para assumir tarefas. É assim que continuaremos avançando. Naruto concordou plenamente. Senshi sentiu uma onda de alegria, exatamente como planejado. Se esses dois prosperassem sob sua orientação, se tornariam máquinas de missões imparáveis, gerando uma enxurrada de pontos para ele. Fazer missões igual dinheiro igual metade dos pontos de missão para o sistema de Senshi. Mesmo assim, a direção correta não era suficiente. Ele precisava de um incentivo adequado para que eles realmente se dedicassem à missão. Então Senshi disse a eles: depois que você começar a aceitar missões formalmente, vou acompanhar todas as recompensas que você ganhar. Assim que você estiver realmente em ritmo acelerado, cada pagamento que você receber será registrado cuidadosamente. Eles piscaram sem entender por que ele se daria ao trabalho de contabilizar o dinheiro. Mas Senshi havia planejado tudo meticulosamente. Ele ficaria com 50% dos pontos de emprego de cada missão que eles realizassem. Assim que acumulassem pontos suficientes para 10 sorteios, ele dividiria um sorteio com eles. Era um pouco desonesto. Eles faziam o equivalente a 10 sorteios de trabalho, e ele lhes concedia apenas um? Mas era assim que os intermediários funcionavam. Enquanto isso, esses dois ganhavam vantagens que jamais teriam de outra forma. Enfim, percebendo a confusão deles, Senshi explicou melhor. A cada 20 milhões de ryu acumulados em missões, você poderá participar de um sorteio para ganhar uma recompensa especial. Se conseguir algo equivalente aos itens que já recebeu, como os discos de habilidade Soco Trovejante ou Esfera de Aura, seu poder aumentará novamente. Nesse momento, os olhos de Sasuke e Naruto brilharam de entusiasmo. Sasuke, Soco Trovão. Naruto, Esfera de Aura. Sasuke, Trovão. Naruto, Aura. Eles estavam todos empolgados. Fazer missões já era matar 3 coelhos com uma cajadada só, mas agora, com um sorteio adicional, os benefícios eram quadruplicados. Se eles sorteassem algo tão poderoso quanto seus movimentos atuais, ficariam ainda mais fortes em pouco tempo. Senshi jamais encheria aquelas gavetas com itens inúteis como um pacote de ramen do Ishiraku ou doces genéricos. Ele poderia até comprar essas coisas para si mesmo, mas para os outros, tentaria escolher itens que lhes fossem úteis. De fato, ele era mais generoso que Orochimaru. Aquela cobra certa vez roubou o dinheiro de Danzou e o deixou na mão. Ao ouvir o plano de Senshi, Karin ficou imediatamente intrigada. Surgiu de repente por trás dele e disse: Senshi, eu também quero fazer missões para participar dos sorteios. Ela considerava as recompensas das missões fáceis. Seu Suzano ou Rosa aniquilaria qualquer resistência. Sem mencionar que seus olhos do Mangekyou eterno nunca se cansavam. Mas Senshi pressionou a cabeça dela, respondendo: não precisa disso. Como minha assistente, você apenas faz o seu trabalho. Se Sasuke e Naruto amadurecessem completamente, juntos eles ofuscariam até mesmo a lendária dupla da Era da Guerra, sendo imbatíveis em missões. Enquanto isso, ele queria que Karin continuasse focada nas tarefas diárias, e não destruísse tudo cozinhando. Com o senho franzido, Karin recuou alguns passos, fazendo beicinho. Ei, não me subestime. Eu despertei uma habilidade totalmente nova. Ela pode até te causar problemas, sabia? Senshi arqueou uma sobrancelha. Ah, é? Então me mostre. Com um sorriso presunçoso, Karin assumiu uma postura e gritou: correntes de selamento adamantinas, liberação dourada, ligação de selamento. Zumbido, zumbido. Uma série de correntes de ferro materializou-se à velocidade da luz, enrolando-se em torno de Senshi e prendendo-o firmemente. Senshi ficou surpreso que Karin tivesse dominado tão rapidamente as lendárias correntes de selamento do clã Uzumaki. Mesmo uma Kushina gravemente enfraquecida conseguiu acorrentar a raposa de 9 caudas com aquelas correntes. Em seu programa de treinamento, Karin obviamente havia progredido muito. Ligeiramente impressionado, ele fez um movimento rápido e se libertou instantaneamente. Nada mal, elogiou. Karin sentiu-se arrasada. Ela havia depositado todo o seu orgulho naquela habilidade recém-despertada, mas Senshi a destruiu em menos de 0,1 segundos. Enquanto isso, Sasuke e Naruto estavam perplexos com a rapidez com que Senshi havia escapado. Dito isso, conseguir contê-lo, mesmo que por um instante, foi um feito notável para alguém tão jovem. Ao ver Karin desanimada, Senshi deu um tapinha na cabeça dela. É um poder muito forte e útil. Será vital em futuras capturas de bestas com cauda. Assim, de repente, seu rosto brilhou novamente. Se isso os ajudasse a capturar as bestas com cauda, ótimo. Chega de negatividade. Depois, Senshi retomou o ensino. Ele queria que Sasuke e Naruto se dedicassem de verdade ao treinamento em missões. Eles tinham evoluído muito graças ao aprendizado do Soco Trovão e da Esfera de Aura, mas Naruto ainda estava longe de ser invencível. Então, Senshi deu dicas a eles sobre como executar missões. Eles prestaram muita atenção, porque missão igual dinheiro igual força. Naruto, empolgado, declarou: Datebayo. Mal posso esperar para começar uma missão. Sasuke concordou. Queremos esse dinheiro 2 milhões, 4 milhões, ou melhor ainda, 20 milhões para receber a grande recompensa. Vamos nessa. Eles não iam mais ficar de bobeira. Satisfeito, Senshi disse: muito bem, se vocês não tiverem mais perguntas, Karin e eu iremos agora. As duas crianças acenaram em despedida, enquanto Senshi e Karin retribuíram o gesto. Então, Senshi usou seu portal giratório novamente para partir. Com eles fora de cena, Sasuke se voltou para Naruto. Ei, eu decidi, vou me inscrever para me formar mais cedo. Quero acompanhar o ritmo do Senshi-sensei. E você? Naruto assentiu com entusiasmo. Eu também. Mal posso esperar para fazer missões de verdade.
Então ele provocou. Aposto que vou chegar a 20 milhões de Ryu primeiro, Sasuke. Sasuke deu uma risada fria. Que você, o eterno último colocado, acha que vai ganhar esse dinheiro mais rápido do que eu? Naruto, não subestime minha nova determinação. Eu fiquei muito mais forte ultimamente. Sasuke, esforço por si só não supera um gênio. Vamos ver até onde você chega. Naruto, você está me insultando de novo, Sasuke? Sasuke, hora de ver se você consegue acompanhar Naruto. Naruto, Sasuke. Sasuke, Naruto. No dia seguinte, gabinete do Hokage em Konoha. Hiruzen Sarutobi encarou 2 formulários distintos em sua mesa, ambos eram pedidos de graduação antecipada. Ele franziu a testa. Ultimamente Konoha estava assolada por problemas constantes. A Floresta da Morte havia sido arrasada, 1 bilhão de Ryu havia desaparecido do tesouro, Danzou quase fora espancado até a morte por agressores desconhecidos. Agora, além disso, novos problemas haviam surgido. O desenvolvimento do Jinchuriki da 9 Caudas e o do último Uchiha estavam se desviando drasticamente do que os anciãos da vila haviam planejado. Toque, toque, toque. Alguém bateu à porta do escritório. Entre disse Hiruzen, dando uma tragada em seu cachimbo. A porta se abriu, revelando Kakashi Ataque. Hiruzen o cumprimentou. É você, Kakashi. O que houve? Está se sentindo confortável usando o Sharingan? Observando o estado geral de Kakashi, o terceiro Hokage notou que ele parecia mais enérgico do que nunca. Antes, carregar até mesmo um único Sharingan o deixava exausto. Mas agora parecia diferente. Ele realmente parecia revigorado. Kakashi respondeu. Hokage-sama, pode parecer difícil de acreditar, mas agora consigo usar perfeitamente meus 2 Sharingan. Na verdade, Kakashi devia isso a Senshi. Mas ele não estava exatamente demonstrando muita gratidão. Graças a Senshi, Kakashi havia ganhado um novo par de olhos, permitindo-lhe abri-los e fechá-los à vontade. Antes, Obito era um piloto de mecha de alto nível para 2 pessoas, e por muito tempo nenhum dos dois teve um mecha estável. Agora, porém, uma vez que Kakashi desenvolveu seu Mangekyou, ele e Obito poderiam, teoricamente, pilotar um mecha em uma batalha, no Vale do Fim ou em qualquer outro lugar. Hiruzen ficou surpreso. Ele havia notado que Kakashi possuía um par de olhos normais, o que significava que ele podia fechar o Sharingan à vontade. Mas não havia percebido que Kakashi estava totalmente sincronizado com eles. Nenhum desconforto ou anormalidade? Perguntou Hokage, preocupado com a possibilidade de haver armadilhas escondidas. Se aqueles olhos apresentassem algum defeito no meio da missão, Kakashi poderia estar em grave perigo. Kakashi o assegurou. Lord Hokage, esses olhos combinam tão naturalmente comigo, é quase como se eu tivesse nascido com essa linhagem sanguínea. Usá-los parece completamente normal. Se Danzou não estivesse no hospital, ele poderia enviar a Raiz para investigar se Kakashi tinha alguma linhagem maligna Uchiha. Mas no momento Danzou estava de cama, e nenhum outro problema havia surgido. Capítulo 84. Kakashi havia pesquisado e testado cuidadosamente o par de Sharingan que agora possuía. Sua conclusão foi que eles eram incrivelmente convenientes. Antes, o Sharingan que Obito lhe dera não podia ser desativado, o que lhe impunha um enorme fardo. Em batalha, ele precisava terminar tudo rapidamente ou recuar imediatamente. Caso contrário, se a luta se prolongasse, seu chakra se esgotaria. Foi por isso que ele desenvolveu o estilo de combate, ativar o Chidori e finalizar rápido. Ele simplesmente não podia se dar ao luxo de uma luta prolongada. Mas agora tudo era diferente. Seu Sharingan só trazia benefícios, nenhuma desvantagem. Ter ambos os olhos perfeitamente adaptados a ele aumentava suas habilidades exponencialmente. Ele explicou todas essas novas experiências com seu Sharingan aprimorado ao terceiro Hokage, que apenas assentiu. Hiruzen Sarutobi não fazia ideia do porquê Senshi daria a Kakashi um par de Sharingan perfeitamente compatível, mas no fim, foi algo bom para Konoha. Mesmo assim, Hiruzen sentiu uma cautela ainda maior em relação ao Uzumaki Senshi. Adquirir um único Sharingan era extremamente difícil. Senshi não só conseguia obtê-los, como também podia fornecer um par que se encaixava perfeitamente no corpo de Kakashi. Que tipo de poder aterrador era esse? Será que Senshi estava indiretamente demonstrando sua força para Konoha, sinalizando para que não se intrometessem em seus assuntos? Vendo o Hokage franzir a testa em silêncio, Kakashi se pronunciou. Hokage-sama, agora que me recuperei completamente, gostaria de começar imediatamente a investigar o paradeiro de Uchiha Obito. Por favor, conceda-me permissão. Kakashi já havia solicitado isso anteriormente, e o terceiro Hokage havia concordado. Mas hoje era diferente. Embora Kakashi tivesse tido liberdade para lidar com essa questão, agora havia problemas mais urgentes para ele. Hiruzen permaneceu em silêncio, simplesmente entregando a Kakashi 2 formulários de sua mesa, pedidos de graduação antecipada. Por ter servido na Anbu, Kakashi estava bastante informado sobre todo tipo de informação. Ao ver os nomes nessas fichas de inscrição, ele ficou bastante surpreso. O Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas e o único membro sobrevivente do clã Uchiha querem se graduar mais cedo. Em tempos de guerra, era comum que os alunos mais brilhantes se formassem mais cedo para defender a aldeia. Às vezes, viam-se crianças de apenas 3 anos no campo de batalha. Mas em tempos de paz, a formatura antecipada era rara, a menos que o aluno fosse excepcionalmente talentoso e tivesse aprendido tudo o que podia na academia. Hiruzen assentiu levemente com a cabeça. Sim, são esses 2 jovens que estão pedindo formatura antecipada. Fui à academia recentemente e os observei treinando. Suas habilidades superam em muito o padrão de formatura. Eles realmente podem se formar mais cedo se quiserem. As palavras do Hokage surpreenderam Kakashi. Com base no que o Hokage insinuou, Naruto e Sasuke deviam ser gênios especiais. Mas se esse fosse o caso, por que ninguém tinha ouvido falar disso antes? Nesse instante, Hiruzen o trouxe de volta de seus pensamentos, continuando.
Naruto é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas da vila, e o Uchiha Sasuke é a última chama do clã Uchiha. Suas identidades são extremamente sensíveis, ambos são cruciais para Konoha, então nada pode acontecer com eles. Konoha está passando por um período turbulento, e preciso que você lide com essas crianças. Kakashi franziu a testa. Ele ainda queria investigar Obito primeiro. O aparecimento repentino de Obito o deixou ao mesmo tempo entusiasmado e perplexo, causando-lhe uma sensação incômoda de que toda aquela situação era complicada e perigosa. Mas Hiruzen não lhe deu chance de recusar, acrescentando: quero que você se aproxime deles e veja se alguma aldeia Uchiha os contatou secretamente, ou se há algum fator em comum por trás de seus repentinos aumentos de força. Já que o terceiro Hokage havia dito isso, Kakashi não pôde recusar. Embora estivesse ansioso para encontrar Obito, Naruto era filho de seu mestre, o quarto Hokage, e naturalmente, Kakashi não desejava que nada de ruim lhe acontecesse. Então, ele assentiu. Entendido, Hokage-sama. Konoha Academia Ninja. As aulas terminaram e os alunos saíram em pequenos grupos. Alguns pais receberam seus filhos no portão e os levaram para casa. Naruto e Sasuke, porém, não tiveram a mesma sorte, não havia pais esperando. Como sempre, os dois saíram da escola juntos, planejando ir para a área de treinamento do clã Uchiha. Mas desta vez, uma figura de cabelos grisalhos os chamou no portão. Espere um segundo. Naruto e Sasuke, certo? Sou Ataki Kakashi, o Jounin de Konoha. Fui designado para supervisionar seu pedido de graduação antecipada. Falando, Kakashi mostrou-lhes os formulários de inscrição, com a aprovação assinada pelo terceiro Hokage. Sasuke os reconheceu imediatamente, eram de fato os formulários que ele e Naruto haviam enviado com a assinatura do Hokage. Antes que Sasuke pudesse expressar qualquer dúvida, Kakashi disse: soube pelos professores da academia que suas habilidades já atendem ao padrão para a formatura. No entanto, se você realmente poderá se formar mais cedo dependerá da minha observação e dos testes. Por enquanto, você não precisa frequentar as aulas. Darei a você uma orientação temporária. Sasuke não tinha objeções. Era simplesmente o acordo da vila. Naruto, no entanto, fez uma careta. Professor orientador. Nós já temos um professor? Antes que pudesse terminar, Sasuke tapou a boca com a mão. Não fale demais, Dobe, último colocado. Este é um instrutor especial enviado pela aldeia. Não é o mesmo que os professores da academia. Em comparação com o impulsivo e desatento Naruto, Sasuke agiu com mais maturidade e compostura. Ele sabia que sempre que um ninja de Konoha se aproximava demais para investigá-los, o clone de madeira de Senshi Sensei se escondia secretamente. Claramente, Senshi não queria que a vila soubesse que ele estava treinando os dois pessoalmente. Naruto, com sua personalidade, não teria percebido essas complicações. Kakashi manteve um leve sorriso, mas secretamente prestava atenção. Como ex-membro da elite da Anbu, ele não deixava escapar nenhum detalhe. Agora mesmo, Naruto aparentemente disse que eles já tinham outro professor. Isso significava que o ninja estrangeiro estava secretamente envolvido com eles? O Hokage havia lhe dito que tal possibilidade existia. Era exatamente por isso que ele fora enviado, para verificar se influências estrangeiras explicavam seus rápidos avanços de poder. Naruto, quase revelando sua ligação direta com Senshi, percebeu seu erro no instante em que Sasuke lhe lançou aquele olhar significativo. Ele coçou a cabeça, sem jeito. Então, a orientação que você nos dará é diferente da orientação do Iruka-sensei? Kakashi assentiu, exatamente. Vou avaliar suas habilidades e lhe dar treinamento específico. Se você realmente atender aos padrões para se graduar mais cedo, finalizaremos sua inscrição. Caso contrário, você permanecerá na academia para praticar mais. Enquanto conversava com eles, Kakashi observava os garotos atentamente. Normalmente, era difícil para qualquer ninja de fora da vila permanecer ali incógnito e contatar Naruto ou Sasuke com tanta frequência sem ser descoberto. Além do deslize anterior de Naruto, Kakashi não notou nada mais suspeito. Ele continuaria observando. Enquanto Kakashi os observava, Naruto e Sasuke também o avaliavam. Naruto não pôde deixar de reclamar internamente. Por que a graduação antecipada tem tantos obstáculos? Quando finalmente poderemos fazer missões? Ele estava ansioso para completar uma série de tarefas, ganhar dinheiro e obter mais movimentos como sua esfera de aura. Não tinha certeza do porquê, mas essas técnicas baseadas em orbes realmente combinavam com ele. Os pensamentos de Sasuke eram mais complexos. O sorriso descontraído de Kakashi podia parecer inofensivo, mas desde o momento em que chegará, ele os observava em silêncio. Será que a vila notou algum comportamento nosso? Perguntou-se Sasuke. Será que os superiores enviaram este ninja por causa do Senshi Sensei? Ele não estava preocupado com a segurança de Senshi, apenas se isso poderia lhe causar problemas desnecessários. Afinal, se a vila entrasse em conflito aberto com Senshi Sensei, as coisas poderiam terminar muito mal para eles. Na pior das hipóteses, eles poderiam ter que reconstruir a vila do zero. Finalmente, depois de guardar os formulários de inscrição, Kakashi perguntou novamente. Tenho uma ideia aproximada do seu tempo na academia. Mas se você vai se formar mais cedo, tem algum plano? Algo que você queira realizar? Kakashi fez a pergunta num tom casual, mas era claramente uma sondagem. Ele imaginou que Sasuke talvez não dissesse muito, mas que Naruto poderia revelar informações cruciais. Contudo, desta vez, ele calculou mal. Os dois garotos trocaram olhares determinados e responderam em uníssono. Queremos realizar missões, muitas delas. Naruto acrescentou, animado. Não importa a tarefa, darei tudo de mim. Datebayo. Sasuke, vou superar o seu número de missões, ouviu? Sasuke zombou. Você é o último colocado? Acha que pode me vencer? Naruto. Ei, dessa vez eu definitivamente vou te derrotar. Sasuke, isso nunca vai acontecer, Dobe. Naruto, não me chame de Dobe, teme. Sasuke, Ele ficou estupefato. Quem os ensinou a dizer essas coisas? Missões? Muitas missões?
dando tudo de si em cada uma delas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.